Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Cláudio Garcia. Desde já é uma honra receber-te, Cláudio, na nossa rúbrica. Espero que te encontres bem. Pergunto como é que viveste este período de quarentena, para quem não sabe, longe do nosso Portugal, nas Ilhas Cayman. Pergunto como viveste a quarentena e como é que foi estes momentos aí e como estás neste momento. Olá Ricardo, olá Tiago, obrigado pelo convite. É uma honra e é um gosto enorme poder passar este tempo a desfrutar das nossas experiências e poder também partilhar a minha aventura aqui e falarmos também sobre aquilo que é o nosso desporto, que é o futebol. Bom, relativamente à questão do Covid, isto veio alterar muito a nossa dinâmica aqui na ilha, porque nós tínhamos muitos projetos já planeados e preparados, mas o governo, no entretanto, bloqueou quase tudo aqui. Nós tivemos vários períodos, 4, 5 dias fechados, sem podermos ir à rua sequer. Agora ainda continuamos com o recolher obrigatório às 8 até às 5 da manhã, portanto o governo está de alguma forma a aligerar a situação, mas ainda estamos em casa, a trabalhar de casa. Nós temos o nosso grupo de treinadores da seleção, criámos uma série de planos para podermos ultrapassar esta questão, mas os miúdos e os jogadores ligam-nos constantemente porque já estão fartos de estar em casa, não é? E nós também. Exato, toda a gente. Tiago, passo-te a bola. Queria agradecer ao Cláudio por ter aceito o convite e é um prazer ter-te aqui connosco desde as Ilhas Cayman, tão longe que estás, e de certo vais partilhar connosco uma experiência bastante interessante que estás a ter. Perguntava também se tem havido monitorização dos jogadores a nível de treino. Nós aqui, o que é que nós fizemos? Nós temos as seleções todas divididas por idades, como é óbvio, e então criámos um plano para cada idade, masculino e feminino. Acontece que depois, o que é que nós fizemos? Nós criámos também no YouTube uma forma de difundir os vídeos, mas utilizámos muito, no princípio começámos a utilizar muito a plataforma WhatsApp para divulgar o trabalho e para eles também nos mandarem o trabalho que estavam a ser feitos. Entretanto, com o Zoom conseguimos fazer algum trabalho live, o que é uma das questões que aqui às vezes torna-se um pouquinho complicado, porque nas idades mais jovens os pais têm algumas coisas planeadas, mesmo estando em casa têm ali uma rotina diária, porque eles ainda têm a escola, mas mesmo assim criámos um plano, acho que até foi bastante interessante. É óbvio que a questão, eles não são profissionais, né? Mesmo os sub-17, os sub-20 e a seleção principal não são profissionais, mas tendem a chegar a esse nível, e nós também obrigamos a que eles se sintam mais profissionais do que aquilo que realmente são, e estamos a conseguir aos poucos, com passos pequenos, mas muito fundamentados, fazer-lhes entender que mesmo estando afastados do terreno, conseguimos fazer um trabalho que de alguma forma possa ter algum impacto na questão física deles e até na questão mental. Temos utilizado muito também a plataforma para falar com eles em termos mentais, prepararem-se e darmos alguns exemplos a nível mundial de como esta fase pode ter também um aspecto positivo, de tão negativa que é, mas também tiramos aqui alguma parte positiva desta situação. Obrigado, Cláudio. E olha, voltando aqui atrás no tempo, a tua carreira, fizeste formação na académica, certo? Como é que relembras esses tempos de formação na académica? Bem, isso é engraçado. Eu comecei, eu não nasci em Portugal, eu nasci em Espanha, e quando vim para Portugal, eu fui criado pela minha tia e pela minha avó, e a minha tia era fanática por futebol e por desporto, e que
obrigou, sugeriu a minha ida para a União de Coimbra na altura, porque ela tinha uma relação com alguns treinadores lá, era amiga deles, e então eu fui para lá. Mas eu tinha para aí, sei lá, 5, 6 anos, eu já estava a treinar com os miúdos que tinham 10 e 11 e 12. Foi complicado para mim, eu só andava lá a treinar. Entretanto, houve alguns torneios durante o verão e o pessoal da Académica ia lá assistir bastante para perceber os miúdos e não sei o quê, e então eu fui convidado para mudar-me para a Académica. Então eu tinha, salvo erro, 11 ou 12 anos quando passei para a Académica. Então fiz dos 12 até aos 18 na Académica e foi muito, muito bom. Eu apanhei sempre os dois treinadores, portanto, um quando era de primeiro ano e o outro quando era de segundo. Histórias incríveis com esses dois treinadores que eram duas figuras incontornáveis da formação da Académica ao longo de vários anos, que era o Mr. Crespim e o Mr. Curado, e muita malta amiga que nós apanhamos. Inclusive é uma história muito engraçada. O padrinho da minha filha, do qual nós somos muito amigos na altura, ele é o Paulo Freixo, ele é sobrinho do Gregório, que foi internacional de Portugal e jogou no Guimarães, e na altura ele, pronto, nós não tínhamos sequer a possibilidade de falar com os miúdos mais velhos, ali 3, 4 anos, tu nem sequer abrias a boca, não é? E é engraçado que eles eram muito assim, não davam asa a nada, e depois, passados uns anos, nós viemos a ser colegas de equipa durante vários anos, e por aí depois cresceu uma amizade muito grande, e eu contava-lhe essas histórias e dizia, pá, tu eras mau como as cobras, não ligavas aos meus miúdos a quererem crescer como eu, e tu nem sequer lhes davas uma oportunidade de falarem contigo. E isto passou, eu cresci nesse mundo em que tu tinhas que levavas os cestos, levei N cestos dos mais velhos, é assim, não podia fazer outra coisa. Exatamente. É um bocado ali a hierarquia da idade e o respeito. E a hierarquia da idade, sim. Oh, Cláudio, mas só que o detalhe foi, desculpa, hoje em dia é completamente ao contrário. Os jovens entram no balneário, eles é que partem a louça toda. Antigamente a gente tinha que baixar a cabeça, quase tínhamos medo de falar com os mais velhos. Olha, eu vou-vos contar uma história eu tinha acabado de chegar, isto era o verão, estávamos na pré-época, e eu sou uma pessoa até normalmente extrovertida. E estávamos no balneário e nós dividíamos o balneário com os mais velhos. E haviam lá dois que estavam a conversar e eles fazem uma pergunta qualquer, mas sem nexo, e a resposta é completamente, não tem nada a ver. E eu respondi. Eu entrei na conversa a responder. E eles viram-se para mim, olha, mas alguém falou para ti? Portanto, estás caladinho aí, sentas-te e vamos lá ver se tu vais vestir. Portanto, só para vocês verem a intensidade. E agora que tu falas nisso, Ricardo, é engraçado, que eu ia chegar a esse ponto, que agora estas gerações jovens não têm isto, não estão preparados para esta educação. E eu digo a muitos dos meus sub-20, vocês, se alguma vez tivessem passado o que eu passei quando tinha a vossa idade, estava a crescer, vocês deixavam de jogar, porque qualquer questão negativa, qualquer problema, vocês veem que o mundo vai acabar. E não é assim. Não estão preparados para a adversidade. Não estão. E aqui ainda mais. Eu noto isto aqui. Aí não conheço, exatamente. E é diferente da Índia. Na Índia, os miúdos estão um pouquinho mais preparados para os problemas, para aquilo que vem, e aqui menos. Ok. Pois já está, no contexto da Índia, se calhar as adversidades são maiores e os esforços que eles têm que fazer pela vida. Sem dúvida. Depois aqui a transição para sénior, onde é que foi, Cláudio? Bom, eu chego aos 17 e houve a possibilidade de começar a treinar a experiência num clube que estava na terceira divisão. Não, nós na altura tínhamos a terceira divisão. Exato. Que era uma coisa fenomenal para quem estava a sair dos júniores e tudo mais, e eu tinha dito que muito possivelmente se calhar não fazia o segundo ano, o último ano de júnior na Académica, porque pronto, não estava
não estava muito interessado naquele contexto e então resolvi começar a treinar a experiência, até foi no Lausanense, o Mr. Tomás, e aproveitei esse facto e acho que até foi bastante interessante. Era um grupo que vinha basicamente de Coimbra, que depois, ao fim de, sei lá, 3, 4 anos, voltámos a estar todos juntos em algumas equipas, em Soura, no Sourense, na União de Coimbra, mas naquele foi o meu primeiro choque com a realidade sénior, que é complicado, mas sim, eu depois, nesse ano, quando 17 no verão, então eu fiz a experiência aí, as coisas até correram relativamente bem, o treinador vai para a segunda divisão e levou-me no verão, chegámos a acordo, levou-me e fui ter o primeiro contrato profissional. O primeiro ano tinha feito 17, portanto eu sou de julho, nós começámos ali em julho, tinha 17 ainda quando nós começámos a pré-época logo no princípio de julho, e foi o primeiro contacto, foi no Sourense, contrato profissional e numa segunda divisão, com jogadores vindos da segunda liga, na altura na divisão de honra, que era a divisão de honra, na altura. E foi muito bom, foi muito bom. Não joguei muito, a verdade é esta, temos que ser honestos, não joguei muito. Sensivelmente, estamos a falar em numa média de, acho que foram 40 e poucos jogos, devo ter feito para aí uns 10, mas a aprendizagem, o contexto, esse contexto foi muito importante. Tive ali situações complicadas, porque os treinadores também são diferentes, não é? E o jogador em si é muito diferente. O contexto profissional é muito diferente do contexto amador, essencialmente nas relações pessoais. Não, e também sofreste ali uma fase que não se apostava muito nos jovens, era mais a experiência e também essa transição. Com todas as adversidades que já falaste anteriormente, ainda mais uma agravante, e não era fácil aos jovens continuar a... Mas também lá está, se calhar nestas adversidades todas, a lutar contra isso também havia mais superação que o que é hoje em dia, não é? Isso sem dúvida, a superação, o sacrifício é algo que eu tenho, porque eu apanhei alguns treinadores, principalmente nessa altura, 17, 18, 19, foi complicado começar a jogar, porque de facto tens toda a razão, Tiago, os treinadores não apostavam na juventude e se eram treinadores um bocadinho mais, numa faixa etária já mais velha, ainda menos. E com uma agravante, que é, utilizavam-te a ti, jovens, para dar exemplos de como não se deve fazer. Entendes? Isto era... Eu posso-vos contar uma história, não, acho que também é importante, assim, estarmos um pouquinho mais descontraídos. Eu também gosto dessa história. Pronto. Eu tinha, vou-vos contar duas muito rápidas. Eu tinha muito hábito, quando tu sais dos júniores, tu és aquele que tens a mania, o mundo é tudo teu, não é? Pronto. E faz aqueles truques, receber trivela e aquelas coisas, isso andava tudo aí muito na berra, na altura. Exatamente. E então eu tinha muito hábito de passava uma bola e eu recebia assim de trivela. Umas vezes a bola ficava bem, outras vezes a bola ia, parecia uma tabela, não é? E então o treinador dizia, começou a tocar aquilo. E depois o que é que acontece? Cada vez que perdes a bola, a malta mais velha, aquela malta assim já com algum estatuto, começava a olhar de lado para ti e depois muitas vezes nem te passavam a bola. Então o que é que o treinador, o primeiro, foi esperto a esse nível? Cada vez que eu fazia isso, 20 flexões. Eu odiava flexões e essas coisas assim naquela altura, não era muito fã disso. Então imagina o que era, ele parar o treino, especificamente porque tu dominaste a bola assim de trivela, toda a gente olhar para ti, e tu fazes ali 20 flexões. Bem, ao segundo dia, as paragens, a recepção de trivela, isso acabou e nunca mais isso passava. Entretanto, hoje até nós já temos lá um treinador, e veio um outro, que é, digamos, da minha zona de Coimbra, é o Mr. Fernando Niza, não sei se vocês têm conhecimento, é um dos treinadores com mais vidas na zona de segunda divisão e terceira, é uma pessoa completamente 10 estrelas, fora do futebol é uma loucura, é um gosto partilhar momentos com ele,
mas era muito, muito ligado à malta mais sénior, mais velha. Cada vez que nós, mais novos, cometíamos um erro, ele parava o treino, apitava de uma maneira que tu nem sabias o que é que ias fazer. Tivesse ali um buraco. Mesmo a antiga. Mesmo a antiga. Aquilo depois, o que fazia era, ele passava esse sentimento negativo para os outros jogadores, para os outros jogadores depois já não passavam a bola, não. Quer dizer, aquilo era terrível. E depois, imagina, querias fazer um passo para ali, falhavas, ele apitava, parece que só via em todo lado, e ele ia lá exemplificar. Depois dizia, como é que nós vamos chegar a algum lado com estes jovens que nem sabem passar a bola? Incrível. Eu depois vim a ser jogador dele passado 2 ou 3 anos, com um estatuto completamente diferente. Isto é, a vida dá muitas voltas, é incrível. É verdade. Tal e qual. Olha, Cláudio, enquanto jogador, passaste ainda por Sourense, União de Coimbra, Portimonense, Vigor Mocidade, entre outros clubes. Quais guardas mais memórias e mais histórias assim e coisas positivas? Bom, eu passei 11 anos, de alguma forma desfasados na cronologia, mas passei 11 anos na União de Coimbra. Portanto, como vocês devem imaginar, é um clube que me diz muito, porque os melhores momentos e um dos piores momentos também foram passados lá. Depois, em cada um deles, esse foi sempre muito, muito, muito bom, porque, primeiro, eu também sou uma pessoa extremamente positiva e guardo boas relações de todos. É evidente que houve alguns momentos que também não foram assim tão bons, porque foi complicado, algumas lesões e depois as coisas não correram como era suposto correr, mas isso faz parte do nosso crescimento, mas claramente em todos eles eu tive o privilégio de partilhar o balneário com gente muito, muito boa, gente muito, muito, muito maluca também, com muita história interessante e gira que possa ser partilhado numa outra altura, mas eu, por exemplo, o União de Coimbra deu-me muitas coisas boas, mas foi onde eu tive a minha primeira lesão gravíssima que fiz, pronto, que foi uma coisa, eu nunca tinha tido qualquer tipo de lesão e tive uma lesão extremamente, extremamente grave, fui operado 2 vezes, mas depois voltei outra vez lá e pronto, é um momento não muito bom, mas faz parte. E quando eu entro, é engraçado. Eu vou-vos contar, é assim, nós queremos falar de futebol e dessas coisas todas. Não, isso é futebol. Olha, para mim futebol são experiências também. É experiências. Histórias são experiências que tu podes passar, por isso é que eu lá está, na nossa rúbrica. Exatamente. Eu vou-vos contar essa situação. Nós subimos de divisão na União de Coimbra, subi 2 vezes e foi uma das coisas mais lindas que uma pessoa pode passar. Mas essa questão da lesão, eu estava a jogar na União de Coimbra e estávamos a jogar contra a Onadia. E eu jogava pelo lado esquerdo e eu vou no momento de ataque e o lateral direito do Onadia é hoje o presidente da Associação Académica de Coimbra, que é o Pedro Roxo. Uma pessoa que nós somos amigos, pronto, e que eu gosto muito. E eu, na altura que vou, eu faço um movimento para a esquerda e é quando se ouve, algo a estalar. E o Roxo deixou a bola, o Roxo e o Jorge estavam por perto, são 2 amigos, depois jogámos juntos também bastante tempo, deixaram o lance e vieram logo ter comigo, e olha, passou-se alguma coisa. Eu ainda tentei levantar, mas depois já não consegui. Entretanto, havia aquela moda das madeixas, os jogadores jogarem com madeixas, não sei o que. Exato. Então eu tinha madeixas no cabelo e, bom, eu era assim um bocadinho extravagante nessas coisas. Entretanto, chego ao hospital e sou acompanhado pelo médico, o nosso médico, durante muitos anos, e o nosso fisioterapeuta, massagista na altura, e estou lá numa das macas à espera de entrar e fazer as coisas todas, e o médico puxa o nosso massagista assim à parte e faz-lhe uma pergunta muito interessante, que é, olha, o vosso jogador tem essas madeixas, não sei o quê, ele anda metido aí em drogas e tabacos e fumos e álcool. E o nosso massagista, ele dá uma gargalhada, acho que foi uma coisa brutal. E ele diz assim, então, olha, ele nunca fumou, nunca bebeu, ele nem café bebe, portanto,
e o médico ficou assim um bocado atrapalhado. Havia o estereotipo, havia o estereotipo das maneiras e brincos, era Sério? logo nota da Sério? passe. Olha, e foi uma coisa tão engraçada que depois o médico pronto, confidenciou-me isso, já eu estava para entrar na sala de operações, também para me relaxar um bocadinho, e foi muito giro. Mas depois, quando acabei, o meu pai entra na sala, depois, e começou foi complicado, foi um momento ali muito difícil. Depois eu regresso, quando tu estás ali a regressar, é um sacrifício, é uma coisa, um dia, bom, é uma aprendizagem muito grande e que te faz claramente outra pessoa. E está. Depois também passaste aqui por Valonguense, Mirandense, Vigor Mocidade e acabaste no Febres, certo? Sim. Como aí da zona de Coimbra, certo? Sim. Foi em Valongo foi quando eu estreitei ainda mais a relação com o Vítor Bruno, e que nós vinhamos todos juntos, almoçávamos juntos em minha casa, íamos juntos com ele, e foi uma altura muito engraçada, porque o Valonguense é ali na zona da Águeda e nós tínhamos que ir todos os dias, e eu na altura tinha tido um problema de uma multa e fiquei sem carta, e então andava ali com eles, e eles é que me transportavam para todo lado, e apesar de eu ser mais velho que eles, mas eles é que me levavam para todo lado. Mas foi muito bom, conheci um bocadinho mais sobre aquela zona da Bairrada, que é muito interessante também, gente muito boa, também muito ligada ao clube, muito, digamos que, muito próxima da relação clube-comunidade, que é muito giro, que às vezes em Coimbra, por ser uma cidade muito grande, muito maior, perde-se um bocadinho, mas nestas localidades nós conseguimos ter isso, em Febres também, mas o momento em que tu decides terminar, eu não sei se calhar poderá ser um bocadinho para aí, também para não demorar muito nestas histórias. Tranquilo. Eu passei deixa-me só antes um bocadinho, eu estive num clube chamado Vigor da Mocidade, que é ali da zona de Coimbra. Exatamente. Eu creio que eu estive lá 3 anos muito, muito bons. Nós fizemos um ano que tivemos ali a disputar a subida de divisão até o último momento, e acho que foi, tem muitos problemas, mas acho que foi um dos melhores plantéis que nós tínhamos, mas que era completamente louco. Essa equipa era completamente louca. Todos muito grandes. Eu tenho à volta de 1,79 m, 1,80 m. E eu e mais um outro médio éramos os mais baixinhos dessa equipa nessa altura. O resto era tudo muito mais alto. E então nós tivemos algumas peripécias durante esse ano, porque primeiro ninguém estava à espera, porque o Vigor na altura tinha subido do distrital para a terceira, e vocês sabem que depois é muito complicado para os clubes se manterem na terceira e tal. E nós, o Mister, na altura, o Tó, ele criou ali uma equipa muito, o Tó Miranda, ele criou ali uma equipa muito, muito forte, muito agressiva e muito alta, muito forte fisicamente, a sério, era uma coisa muito engraçada. E nós, se vocês me deixarem, eu vou contar aqui uma ou duas coisas, pá, que acho que Olha, Cláudio, eles depois vão ver. Isto é assim, para a gente ver o teu currículo, vais ir aqui à Federação Portuguesa de Futebol. Por isso, histórias, estás aqui tu para contá-las. Estás à vontade. Claro, exatamente, pronto. E eles quando vão estar a ver e vão se rir, porque nós vamos, uma das vezes nós vamos jogar a Peniche, e na altura o Peniche tinha um jogador que estava ali, foi para o Sporting e mais, e o Peniche era uma equipa que tinha alguma fama nas segundas divisões, terceiras, era uma equipa muito interessante. E nós vamos dar uma volta pelo Forte, e pronto, dar uma volta por ali. Então estava lá uma série de velhotes e pessoas que iam ao jogo, mas que nós depois soubemos depois, e começam a olhar para nós e começam a dizer, mas isto é uma equipa de futebol ou é de rugby? E um dos nossos jogadores diz assim, não, isto vai haver jogo de rugby, logo.
eu vi logo, bolas, vocês parecem os caminhões, os nossos parecem os minis. Olha, ali a equipa era extremamente grande. E nós tínhamos um espírito de grupo, uma coisa que eu acho que às vezes faz claramente a diferença. Nós tínhamos um jantar todas as terças-feiras, num determinado sítio, em que a equipa ia quase sempre toda, pronto. Eu na altura estava a jogar e trabalhar, portanto eu só conseguia jantar, estar ali um bocado até à meia-noite e meia, depois tinha que vir embora, porque senão no outro dia era complicado para trabalhar, não sei. E a malta deles era praticamente tudo estudantes e que não tinham grande responsabilidade. Exatamente. E então nós jantávamos, pronto. E todas as terças-feiras estávamos lá. Criámos uma família muito, muito grande. Vou-vos contar uma das histórias que digamos que explica o conceito de família e de grupo que foi ali. Nós vamos jogar a Unhais da Serra, perto da Covilhã. Exatamente. Olha, um frio, uma coisa, o campo até estava cheio de gelo, uma coisa terrível. E nós estamos a jogar, nós empatámos 0-0 até nesse jogo. Foi um dos jogos que nós estávamos ali em primeiro com os mesmos pontos, passámos para segundo por causa desse jogo, uma coisa assim de género. Eu não me recordo muito bem. Mas nós tínhamos um miúdo com umas capacidades, tem uma coisa do outro mundo a jogar, só que era muito irreverente, né? Falava muito, né? entrava em discussão com o adversário e não sei o quê, e houve ali uma confusão. Vimos para o balneário e houve ali uma confusão com o jogador deles. E segundo parece, há ali um jogador e ele começa a gritar: cuspiste-me, te empurraste-me, não sei o quê. Olha, a nossa equipa que vai entrar assim, portanto era imagina um corredor, uma equipa vai para o lado esquerdo e outra equipa vai para o lado direito, não é? E no meio está os árbitros e está a GNR a chegar. Entretanto, a nossa equipa apercebe-se que houve ali uma confusão, eles queriam, juntaram-se ali 4 ou 5 para tentar acertar o passe a esse nosso jogador. A nossa equipa apercebe-se. Bem, nós tínhamos ali uma série de jogadores extremamente grandes, fortes, negões, mesmo daqueles. Eles tiram todos a camisola, deixam a camisola toda para trás, saem, que pareciam, eram monstros. Eles começam a empurrar a equipa adversária para dentro do balneário deles, a GNR, entretanto, 3 ou 4 metem-se ali no caminho, mas nós não vi hipótese. Começamos a entrar no balneário deles. Eu não entrei porque eu não fazia nada lá, porque eu não era, de facto, muito, muito fisicamente como eles. Nós éramos 2 ou 3, ficámos para ali, porque o resto era tudo assim. A equipa começa a entrar, a GNR tenta acalmar, mas entram para dentro do balneário deles, fecham-se ali a porta e nós seguimos para entrar ali numa confusão tremenda. Só para vocês verem que no fim, esse jogador diz: eu acho que ele não me fez nada, mas isto estava tão engraçado que eu só resolvi incendiar isto. Só para vocês verem a maluquice que às vezes acontecia nestes momentos. Exatamente. E o grupo uniu-se, quer dizer, não havia hipótese nenhuma. Não queríamos fazer, digamos que não queríamos fazer qualquer tipo de... Mas é verdade, e é a união que faz os grupos, e nós temos falado aqui com muita gente que realmente, tantos jogadores que falam de treinadores quando é do grupo, e mesmo o próprio grupo de jogadores também falam, e já temos tido casos de, aqui na nossa rubrica, na parte final, temos o desafio, e já fizemos, por exemplo, um ano do Belenenses, quase metade da equipa, porque o núcleo nomeia-se uns aos outros, porque foi um ano que ficou registado na memória deles, e tem acontecido muito isso, Cláudio. Fica ao registro e é verdade, porque mesmo os jogadores falam de treinadores que de união de grupo. Aqueles que não unem normalmente até podem ser muito bons tecnicamente, mas às vezes não funciona. Não é sempre, mas às vezes não funciona. Acaba por não ajudar. Esse grupo era completamente muito ligado e com personalidades diferentes, porque nós tínhamos alguns jogadores que não eram também ali de Coimbra, mas com personalidades muito, muito diferentes, mas depois no fim eles criaram antes dos jogos, andavam em disputas de alguma forma quase de lutas marciais. Nós chegávamos para o aquecimento e a malta já vinha toda a suar e antes do treino e antes dos jogos, e o treinador virava-se: olha, mas vocês o que é que tiveram a fazer? Mas só pela brincadeira, e depois no fim ao cabo nós ficámos em terceiro nesse ano, não subimos por muito pouco,
E, e é por aqui que eu também fui buscar algumas coisas nesse contexto também para poder aplicar na minha carreira como treinador e vais buscar as coisas, digamos, que mais te dizem. Eu sou um treinador, há dias o Luís Castro, não sei se vocês já ouviram, ele falava também sobre a questão da liderança e como tu és. E ele dizia que era um treinador emocional, tinha uma liderança emocional, mas que era um treinador racional. E é uma coisa muito engraçada que eu acho que também me faz, sinto-me um pouquinho assim. Eu sou muito emocional, gosto de um ambiente bastante positivo, mas liderança emocional não quer dizer que seja um treinador completamente emocional e completamente irracional, muito pelo contrário. Sou muito mais organizado, muito mais racional, mas o momento de transição entre uma liderança e a parte treinadora em si, tens que conseguir saber liderar isso, principalmente aqui, porque tens uma realidade que é diferente, é uma realidade complicada, e tens que te integrar com os miúdos. Eu em Portugal não necessitava tanto de interagir com os meus jogadores, por causa alguns em algum momento já eram profissionais, não é? Não necessitava tanto dessa interação, apesar de eu ser assim, eu sou assim, e por isso também consegui criar excelentes grupos de trabalho, mas aqui existe esta necessidade, porque senão o jogador depois não te vai dar aquele feedback que tu queres, seja em treino, seja em conversa, não te vai dar porque tu não vais conseguir entrar. Exato. Olha, passando aqui agora, acho que de jogador já está, não é? Já passámos em tudo. Passando aqui à parte de treinador, começas no Eirense nas camadas jovens, como adjunto na altura. Sim. Entretanto, passas para a União também como adjunto e depois viras principal do 2 anos. Sim. Como é que relembras esses momentos até chegar ao Oliveira do Hospital, que é o clube seguinte? Exatamente. Bom, a questão de começar a treinar teve muito a ver com eu tive uma lesão. Eu estava a jogar em Porto Santo, no Porto Santense, e foi complicado, porque eu tinha casado nesse verão e pronto, eu sou muito ligado à família, mesmo muito ligado à família, e foi muito complicado estar longe, e ela esteve lá comigo 8 dias, mas depois aquilo não era como nós queríamos, e eu, entretanto, só me queria vir embora, porque a ilha é muito pequena, não estava habituado àquilo. Eu em Coimbra tinha tudo, não é? Eu ali, era uma confusão. Eu aluguei uma Moto 4, o treinador Coentros Faria, um abraço para ele. Eu aluguei uma Moto, quando eu lá estive, a malta aí, tínhamos um autocarro, nós vivíamos num centro de estágio, e tínhamos um autocarro que nos vinha buscar de manhã e à tarde, tínhamos treino de manhã e tarde. E eu disse, mas eu não estou farto de nada de autocarro, então aluguei uma Moto 4, porque eu sou muito fanático por motas, eu fiz motocross e pronto, enfim. E sou fanático por motas, então aluguei uma Moto 4 e então ia para o treino, em vez de ir no autocarro, ia de Moto 4. E o treinador disse, olha que eu não sei, porque o presidente de Porto Santo é um bocado, vê lá, aquilo depois vai coisa e tal, e eu disse, mas não se preocupe. Eu também era muito senhor de mim, portanto, estava... Então, num dos treinos eu vou entrar na Moto 4, pai, começa a entrar ali de lado, uma poeirada, e o presidente sai lá, o presidente, chefe do departamento de futebol na altura, sai lá, e porque não se pode ir para aqui, não sei o quê. Então eu saio, não, calma, eu vou treinar. E ele olha para mim, estes jogadores que vêm do continente, isto é tudo maluco. Bom, e entretanto eu tive uma lesão grave, só para explicar, eu tive uma lesão grave, que fraturei a rótula num jogo. E entretanto a recuperação foi muito complicada, 9 meses sem fazer nada, e comecei a pensar de facto que não sei se conseguiria voltar a jogar não, ao mesmo nível, claramente que já não, porque eu aí deixei de ser profissional, mas pelo menos para tentar voltar. O que é que acontece? O padrinho da minha filha, que ele já treinava na altura, convidou-me para dar-lhe uma ajuda e começar a ajudar essa parte. E aos poucos fui entrando, pronto, era uma coisa que eu até nem estava muito interessado, é engraçado, não estava muito interessado, mas depois a família em casa, e quando eu vou para a União,
a família em casa lá pergunta, mas porquê é que qual é o teu stress? Não querias treinar? E pá, estavas com aquela ideia do jogador, não é? Ainda tens aquela... Mas de facto foi uma das melhores decisões, foi deixar de jogar, porque já não estava com aquela paciência de aturar coisas que para mim, como jogador, já não fazia sentido. Podia ter uma passagem para treinar e fui adjunto de um grande rapaz, do André, e começámos aos poucos por ali. E esse ano de adjunto, ou como os meus jogadores que vão estar a ouvir, chega-me isso, foi importante, porque consegui perceber que toda a informação que tu tens como jogador é importante, não há dúvida nenhuma que é importante, mas não chega, porque tu depois, como treinador, vais ter que ser tu a dar essas indicações para como os outros atletas, como os teus atletas vão necessitar da tua indicação ou não. O aspecto físico. Eu, como jogador, eu sabia o que é que eu precisava. Ora, mais velocidade, mais resistência, eu sabia. Agora, como é que tu, quando passas a treinador, como é que tu vais conseguir perceber isso da tua equipa, do teu jogador? Qual é o momento certo para dar isto, para dar velocidade, para dar resistência, para dar força? E isto é que eu digo que, claramente, o conhecimento, o estudo, os cursos fazem falta. Não é tudo, porque não é por um treinador... Faz também muita diferença. Exatamente. Não é por um treinador ser o FAA, o FA Pro, vai saber mais que um treinador que não tem qualquer tipo de qualificação. Não é nada disso. Mas que ajuda na metodologia, que ajuda na organização, isso não há dúvidas nenhumas que ajuda. Cláudio, fazendo-te aqui uma pergunta, pegando nisto, estás a dizer, achas que seria justo, por exemplo, às vezes digo isto e acho que seria justo, por exemplo, um profissional se calhar passar para o nível 2, porque como já foi profissional, ou para o nível 3, whatever, depende depois da questão, mas imagina, já que eles foram profissionais, passarem pelo menos 1 ou 2 patamares à frente, mas pronto, lá está, como tu dizes, que terem que fazer o resto da formação. Ou achas que não, na tua ideia, se achas que é importante começar também do início, porque como estás a dizer, às vezes podes ser jogador, fazes a tua função, mas até não podes nem saber as componentes físicas ou mesmo táticas do jogo, não é? Podes apenas ir lá, fazes o teu e vais-te embora para casa e está tudo feito. Não quer dizer que sejas um treinador também. Há estas duas vertentes. Qual é a tua opinião sobre isto? Olha, excelente pergunta, Tiago, porque vocês têm visto que isto está muito, muito em voga agora, porque parece que é um pouquinho injusto para muitos treinadores. Eu, na minha opinião, e tive colegas meus que jogaram ao mais alto nível, que começaram como eu, do grau mais baixo, e eu acho que não é, digamos que o facto de tu ser jogador profissional não te dá o conhecimento total sobre aquilo que é o treino, primeiro. Volto a precisar. Dá-te o conhecimento enquanto jogador, enquanto o que é que tu necessitas. Porque depois pode-se dar o caso, e como tu falaste bem, de jogadores que chegam lá, fazem o trabalhinho deles, vão embora para casa e em casa nem sequer ligam àquilo que é o jogo, não vão querer ter qualquer tipo de conhecimento. E por que razão essa pessoa irá ultrapassar 1 ou 2 patamares de alguém, como eu também tenho os meus adjuntos em Portugal, não chegaram a uma carreira muito, muito grande em termos de jogador, mas passaram pela formação académica, pela parte académica, pela universidade, tiraram um mestrado. Por que razão esse jogador que não sequer tem qualquer tipo de conhecimento e tem o direito de ultrapassar esses patamares que estes meus adjuntos, por exemplo, não tiveram a possibilidade? Não acho isto muito, muito correto. Acho que devem, de alguma forma, poder partilhar essa experiência enquanto jogador, mas partilhá-la com os outros elementos. Porque eu tinha nos meus cursos, eu tive algumas pessoas que nunca tiveram a possibilidade de poder jogar, e algumas histórias que nós partilhamos foram bastante enriquecedoras para o conhecimento deles. E porquê não fazer o mesmo com isto? Agora, é de facto, portanto, tenho pré-agendado o próximo nível, mas eu já tenho comentado com alguns amigos até que ponto nós vamos estar na linha da frente
quando surgem estas situações dos treinadores de equipas da Primeira Liga, em que têm o mesmo nível que eu, ou até menos, e vão passar-me à frente só porque são treinadores de determinados clubes ou porque foram jogadores de determinado nível. Não creio que seja... Porque se calhar, se estivermos ali no 1 contra 1 em termos de conversa sobre futebol, se calhar vão ficar muito para trás. Se calhar, não sei. Não quero estar a ser injusto com ninguém. A pergunta serve e é normalmente porque... Ainda assim, a gente vê que, se calhar, teria que se arranjar, digo eu também na minha opinião, aqui alguma articulação, porque também não há muita possibilidade de o jogador, aquele que sim, que é interessado e quer se preparar para quando terminar a carreira, pelos modelos que Portugal tem hoje em dia, o jogador não tem tempo enquanto está a jogar. Acaba a carreira, vamos supor, 35 anos. Só aos 45 é que pode treinar na primeira divisão, porque 4 anos, mas aí, 4 Ricardo, níveis, na minha opinião, 10 anos. Na minha opinião, o que está mal feito então é o tempo que demora a tirar. Se calhar, em vez de fazeres um ano a estudar, um ano a estagiar e um ano como treinador, fazias 2 meses a fazer o curso, porque há disciplinas que é mesmo só para encher chouriços, como a gente diz, e se calhar os últimos 6 meses da época era estágio, ou seja, num ano fazias algum nível. E depois, se calhar, a partir do nível 3, sim, poderia demorar 2, porque já é um nível mais elevado. É uma coisa mais técnica, já é mais elaborado. Mas a gente tem o sistema ao contrário. O primeiro nível é o que demora mais, o que não faz sentido no meu ponto de vista. Sim. É verdade, isso é uma excelente. Cláudio, desculpe interromper. Deixa-me só dizer, só para concluir, para não me esquecer. E o que o Ricardo estava a dizer, lá está. Os jogadores, por exemplo, têm que ir a 90% dos jogos. E eu soube de casos de jogadores que chumbaram porque não foram a 90% dos jogos do estágio. Também é injusto. Eles sendo profissionais têm que ir aos jogos profissionais, não é? O trabalho deles. Claro. Ou seja, também devia haver aqui uma articulação. Se o jogador vai a um jogo profissional... Devia contar com um jogo de... Não há falta justificada. Há muita coisa que não faz sentido. Não há muita flexibilidade por parte deste caso, de quem gera. Eu acho que agora, não tenho a certeza, mas acho que estão a tirar o ano de estágio e a fazer o complemento como o ano de treinador. Não tenho a certeza, mas acho que é algo que eles estão a tentar mudar isso. Primeiro, antes de mais, deixa-me só terminar há pouco, eu não quero estar a ser injusto com ninguém. Atenção, sim. Porque o jogador profissional tem o seu mérito, tem o seu conhecimento, não é nada disso, tem a sua experiência de vida, não é nada disso. Eu não quero estar a ser injusto com ninguém, nem com qualquer tipo de treinador que neste momento está a treinar algumas equipas da Primeira Divisão ou até mesmo da Segunda Liga e que estão sem o devido curso. Não há flexibilidade por parte das outras entidades, também é certo, e isso é algo que deveria ser revisto. Porque tu para seres médico em Portugal demoras 8 anos. Vamos lá ver por mais coisa, menos coisa. Para seres treinador em Portugal, o nível máximo demoras 10. Quer dizer, não faz sentido. E depois ainda tens outra agravante, sabes o que é? Que é, tu tens um jogador, o pai dele é médico, ele tirou o curso de médico, mas também deve ter tirado o curso de treinador, porque depois também vai dar indicações. E nós somos treinadores, não vamos dizer, olha, mas o senhor tem que cortar ou tem que fazer a incisão aqui, porque eu, como treinador, tenho mais conhecimento que o senhor como médico. Ou seja, há aqui por isso é que o nosso mundo de futebol é muito especial. Quer queremos, quer não, e nós somos alvo de muita inveja. O mundo de futebol é alvo de muita inveja por parte do mundo exterior, digamos. Exatamente. Porque nós somos um mundo muito especial. E toda a gente quer fazer parte deste mundo. Qualquer pessoa gosta de fazer parte deste mundo. Mas que depois tem que haver limites, não é? Tem que haver limites para cada... Claro, função. É completamente respeitável aquilo que estás a dizer, Cláudio, completamente de acordo e acho que é muito bem visto a questão de se calhar mudar um bocadinho a forma de lecionar, ou seja, o tempo a nível temporal do curso, porque realmente 10 anos, e eu digo isto porque é assim, há jogadores que fazem uma carreira e se calhar podem estar 10 anos sem ganhar dinheiro, para depois ganharem, ou 6 anos, ou eu já vou pôr 5, 6 anos, mas há jogadores que terminam a carreira e não podem estar 2 anos sem ganhar dinheiro, porque senão tem um impacto na vida deles.
Exatamente, portanto, e é por aí, e claro, e acho muito bem, mas estamos ao contrário, não estamos aqui para criticar ninguém, mas estamos ao contrário em Portugal. Primeiro temos que chegar lá acima e depois é que nos abre a porta para o curso 13 e para o 4. É um pouco complicado. Já para não falar na dificuldade que é em Portugal tirar o nível 3. Pois, essa é uma das questões que neste momento está-se a tentar agilizar, mas depois tu notas que depois a prioridade é quem? A prioridade será dada a aos jogadores profissionais e tudo mais. Mas porquê é que existe esta prioridade? Se calhar, eu posso dar um exemplo, eu se calhar tenho amigos, eu próprio, temos muito mais conhecimento sobre o jogo, sobre o treino, do que esses jogadores internacionais. Estamos a falar de treino e de jogo enquanto treinador, não é enquanto jogador. Exatamente. Porquê é que nós não teremos então essa prioridade, porque estamos muito mais próximos do conhecimento, porque nós também não teremos essa prioridade? Ou Sim. então a ideia era abolir a prioridade e fazer a quem quiser, a quem tiver a ver, porque há protocolos, há Cláudio, e hoje em dia requisitos, fazes parte dos requisitos ou preenches os requisitos, muito bem, não preenches, tens que esperar ou tens que arranjar uma forma. Exatamente. Isto às vezes, eu volto a repetir, eu não quero estar a parecer injusto e não é nada disso, nem nada. Porque eu também fui profissional, não atingi esse nível, não atingi o nível da Primeira Liga ou o nível internacional pelas seleções, mas também tive a minha quarta parte de trabalho, quer dizer, e neste momento tenho que estar a trabalhar e tenho que estar a procurar e esperar que possa haver uma abertura para eu poder entrar. É evidente que se calhar agora como selecionador nacional de um determinado país, se calhar poderá ser mais fácil, não sei, nem tenho ideia, nem sequer falei sobre isso. Ia-te dizer, desculpa lá estar a interromper. Não. E hoje em dia a Federação Portuguesa de Futebol está, imagina, tu vais tirar o curso lá fora, eles não aceitam o teu curso, ou seja, eles não te deixam tirar e se tu fores tirar no outro lado, não é aceito. Eu às vezes gostava de ter uma conversa com alguém da Federação para me explicar que isto ela está, ou seja, tu não podes, quase quer não te deixar formar. A não ser que eu estou errado com o Covid. Estás a pagar. Exato. Mas essa é a grande questão, Ricardo, é a questão do pagar, porque a homologação dos cursos é complicado. Eu tenho um amigo que teve a trabalhar no estrangeiro e queria tirar o curso através da Escócia, agora não me recordo muito bem. E a Federação não lhe deu o cross-border porque alegou ali qualquer coisa. E eu agora há pouco tempo, é engraçado, havia um post de um treinador em que lhe foi dado estava em Inglaterra, e que lhe foi dado esse cross-border na Escócia. Quer dizer, porque é que existem estas coisas? Discrepâncias. Qualidade de critério. Não se entende. Eu, na minha opinião, claramente era muito mais fácil. Em dois momentos do ano, em semestrais ou algo do género, tentarmos abrir 2 cursos para o terceiro nível. É evidente que haver requisitos, que tens que ter treinado aqui ou lá ou algo do género, para tu te poderes candidatar. Mas que ao menos consigam abrir um leque maior de pessoas. Até porque quem lá chega, Cláudio, quem lá chega para tirar o nível 3, pelo menos 4 épocas ligado ao futebol já tem que ter estado, porque tem que fazer um ano o curso, está ligado ao futebol, pode não ser no terreno, mas está a fazer o curso. Depois vai para estágio. Normalmente são 5, Ricardo. Tens que ter 2 nacional, há muitas coisas. Tem que ter nacional. Exatamente. Eu já tenho uma épocazinha nacional, já posso, se eu fizer mais uma, já consigo entrar para o é bom. É continuar. Mas não é fácil, Mas não é fácil, não é nada fácil. Gostava que a Federação pudesse agilizar isso e... Claro. Fica é só dar uma penteadela num tema que afeta muita gente em Portugal. Não somos nós, que nós ainda não temos essa dor de dentes. Mais tarde poderemos vir a ter, mas ainda não temos. Acho que não vou ter, porque acho que vou tirar lá fora, num país de língua inglesa, espanhola, italiana, desde que eu consiga falar. E paciência, se não me aceitarem cá, também se calhar não vou trabalhar cá, por isso. Sim. Mas depois aí, Tiago, há uma outra questão, que é a minha o meu empresário e a agência pela qual eu sou agenciado,
nós também estamos a tentar encontrar uma forma de ultrapassar isso, e não é muito fácil, porque depois a maior parte dos países implica que tu tens que falar a língua materna do país. Exato. E os países que tu podes eventualmente ir, eu, por exemplo, eu posso ir a Espanha, que falo o espanhol como língua materna, praticamente, a Inglaterra igual, mas depois, onde é que as pessoas querem ir? É a Europa de Leste, é Macedónia, Sérvia, Bósnia, e aí, porque aí tu tiras e tens a homologação da UEFA, não, mas tu tens de falar a língua local. Eu sei, mas eu para tirar teria que ir a um país, era o que eu estava a dizer, de língua inglesa, espanhola, ou porventura italiano, que dá para depois desarrascar. o problema é entrar, essa é a grande questão, é entrar, e porque é que nós não podemos fazer isso no nosso país? Exatamente, era aí que eu ia dizer. Porque é que temos que arranjar aqui uma vertente para contornar, se podia ser dado aqui, deixávamos para o dinheiro na nossa federação e em vez de irmos pagar ao outro lado. Mas não é só por para acabar com o tema, isso é uma limitação, para não haver tanta gente no nível 3, é só isso. É verdade. É verdade. Cláudio, aqui passaste no Eirense, lá está, no União Futebol Clube, também ficaste depois como principal 2 anos no União, começas como adjunto e depois 2 anos como principal. Oliveira do Hospital, voltas outra vez ao Eirense e pelo aquilo que eu vejo em Portugal como treinador, é o que temos, até à primeira aventura no estrangeiro. Então, rapidamente, para passarmos aí por esses 3 clubes, porque o Eirense, eu estava ao mesmo tempo, porque como estava mais como adjunto numa certa fase, conseguia manipular o tempo e estar pelo menos no Eirense e o outro clube. No caso do União, nós criámos um bom grupo, nós estivemos na luta pela subida de divisão nesses 2 anos. Nós chegámos aos decisões da Taça de Portugal, jogámos contra o Rio Ave, do Pedro Martins. Sim. Acho que foi um dos grandes momentos também da minha carreira, como nesse sentido, e também do clube, foi uma decisão muito, muito, muito interessante. Fizemos um jogo até bastante giro, é evidente com as devidas diferenças, como é óbvio, mas também quero realçar aqui que o Pedro Martins, excelente pessoa, ainda mantenho algum contacto com ele. Na altura falou para as rádios nacionais, para as televisões, de que o talento de treinador, o talento de jogadores, de equipas bem trabalhadas, não existe só na Primeira Liga ou nos contextos profissionais, também existe nos contextos amadores, e é bom que as pessoas de vez em quando passem por lá e vejam a qualidade do trabalho que é lá. E isto foi muito importante para mim enquanto treinador e para o clube e para os meus jogadores na altura perceberem que a diferença às vezes é só uma questão de oportunidade, não é nada mais do que isso. É evidente que a mentalidade é diferente e tudo mais, mas foi um momento muito interessante. Eles só nos marcaram nos últimos 15 minutos, mas as diferenças eram, como é óbvio, enormes. Mas foi um momento bastante interessante. Depois eu vou para o Oliveira, porque eu em Oliveira já estava também com a parte do Eirense quase ali ao mesmo tempo, e em Oliveira também foi um projeto bastante bem fundamentado, pessoas impecáveis que eu tive a trabalhar comigo, o diretor desportivo, o presidente, a direção, pessoas com quem eu gosto. Acabámos um ano, nós fomos a equipa mais concretizadora, nós não subimos de divisão nesse ano, foi um pouco complicado, foi difícil, porque em algum momento existiram ali alguns fatores externos ao próprio jogo que de alguma forma não é qualquer tipo de desculpa, mas impossibilitou de podermos fazer algo mais. Houve ali algumas questões que não importa para o caso agora, mas trabalhámos bastante bem, saíram alguns jogadores para equipas profissionais, Operário dos Açores, o Tondela, equipas com interessantes, jogadores muito, muito, muito interessantes, e que no fim depois chegámos a um acordo em que não ia ficar, e sigo com uma amizade tremenda pelos dirigentes, pelo diretor desportivo, em quem eu gosto muito, e com os jogadores em questão, porque fizemos um ano bastante interessante. Nós chegámos à final da taça, nesse ano, na altura,
não ganhámos fomos a penaltis, foi um dia completamente, acho que não era o nosso dia, esse dia não era o nosso, não era o nosso dia. Há dias assim. Sim, não era. Nós no fim de semana anterior, nós alterámos ali o sistema em janeiro, fevereiro de jogo e possibilitou-nos ali uma avalanche ofensiva muito mais forte e nós andávamos a ganhar com um resultado ali de alguma forma bastante dilatado. No fim de semana anterior tínhamos ganho 5-0 ou 5-1 e a equipa estava bem. Inclusive o treinador da equipa adversária disse-me, nós éramos conhecidos, e disse, olha, vou passar informação ao treinador da tua equipa que vai jogar contra ti na final da taça, porque vai ser complicado para eles. E esse dia foi um dia completamente diferente. Pronto, olha, são aqueles dias de aprendizagem que para nós treinadores, para nós treinadores, para os jogadores, para quem nos acompanhou, foi um dia diferente, muito, muito complicado de ultrapassar, mas faz parte da vida, não há outra forma. E eu depois também chego aqui, vou para a Índia, nesse aspecto saio de Portugal e vou para a Índia, e também porque eu nessa altura estava ali com um problema de saúde, porque eu andava a estudar, andava a treinar, andava a trabalhar, tudo ao mesmo tempo, e eu tive aí um problema de saúde grave e que familiarmente decidimos deixar de fazer algumas coisas, porque senão, muito possivelmente, se calhar já não estaria aqui a conversar com vocês. Graças a Deus não aconteceu. Sim, e a mudança para a Índia, a mudança para a Índia, a mudança para um mundo diferente de português, tem muito a ver com isso, E felizmente, a partir daí, não voltei a ter qualquer tipo de problema. Estou bastante bem e de saúde, e é isso que se quer. Mas é verdade, em Portugal, e agora que falas nisso, deixa só também dar aqui uma pincelada que é um bocadinho por aí. Em Portugal, quem quer construir um espaço e quem quer poder ter mais qualidade de vida tem que se desmultiplicar como pessoa para várias vertentes. E muitas das vezes leva àquilo que a gente vê a acontecer continuamente, pessoas com 40, 45, 50 anos, e muitas das vezes não é por tabaco, não é por álcool, é mesmo por stress. E é um bocadinho que a gente vê as coisas a chegar, não sabendo o teu problema e também não necessariamente... Eu até vos posso contar... Mas é por aí, muitas vezes a nossa sociedade está muito... como é que eu posso dizer? Está muito subcarregada para lá chegar acima, a gente tem que desdobrar-se e às vezes as coisas não são fáceis. É muito complicado. Eu tinha 37 anos e eu sofri um princípio de um AVC já muito, muito complicado, e com 37 anos tu andares nessa vida de AVC, para mim não dá isso. Foi complicado porque esta semana nós tínhamos um jogo da taça, foi o meu primeiro ano como principal no União, e nós estávamos em primeiro campeonato, extremamente fortes, e nesse jogo da taça nós perdemos 3-0, e foi o meu adjunto que hoje está no Porto, está no Futebol Clube do Porto, o Diogo Medeiros, que liderou, e ele só me dizia, olha, ninguém está aqui porque os jogadores não têm a cabeça no jogo, eu também não tenho muito, porque ele era um miúdo novo, um miúdo com conhecimento, preciso estar de olho nesse miúdo. E que dizia-me, eu não sei como é que é de lidar com isto, e quanto tempo é que tu vais ficar fora. E foi uma semana difícil. Eu fiquei fora um mês e tal, sim. E quando regressei, eu era maluco no banco, e ainda continuo a ser. E aqui os treinadores que trabalham aqui comigo fartam-se gozar com isso, porque eu sou de alguma forma extrovertido. Não sou de faltar ao respeito a ninguém, mas como entro muito no jogo, não perco a racionalidade, que isto é importante, atenção. O facto de nós estarmos envolvidos no jogo, emocionalmente, e essas gesticular, e às vezes falar um pouco mais alto, ou seja o que for, isso não nos retira a capacidade de pensar, da razão. Okay? Exatamente. É muito diferente. E então eu voltei, e nesse jogo fui expulso do banco. E os jogadores falaram, voltaste e já foi. Entretanto, eu estou fora, e vamos jogar a uma equipa fora, e eu estou fora na bancada,
e nós estamos no jogo em si, estou mesmo por trás do nosso banco, e eu acho que faço lá uma coisa qualquer, então o árbitro veio, então acrescenta-me mais 15 dias à expulsão. E então os jogadores depois no fim vieram ter comigo, mas o que é que se passa? Epá, venho renovado do hospital, dizia, venho renovado do hospital em energia nova, portanto isto às vezes, isto já me vai passar. Mas a influência que tu tens como treinador nos teus jogadores, que eu na altura, como ainda estava de alguma forma a começar neste conceito de treinar a sério, ainda não tinha muito essa noção, e esse momento, digamos que de alguma forma aclarou a importância, o impacto que tu tens nas pessoas como treinador e como pessoa também, entendes? E é uma situação que aqui, na ilha onde eu estou agora, ainda tem mais importância, e mais à frente podemos falar um bocadinho sobre isso, mas é um ponto importante que Portugal tem. Eu adoro Portugal, eu gosto, é das coisas que eu mais gosto, eu gosto do meu país. Gostava claramente de voltar a Portugal a treinar, num contexto que não pode ser o mesmo que eu já treinei, porque felizmente para mim já estou num patamar completamente diferente. Exatamente. Mas neste momento Portugal atravessa acho que nós sempre fomos muito negativos, não é? Acho que é aquele futebol Fado e Fátima, não é? Nós sempre fomos muito negativos, muito a pensar que somos vítimas e acho que temos que mudar esse paradigma. Para mim nós chegamos ao estrangeiro e nós temos os melhores em tudo, no futebol, no desporto em geral, na ciência, na educação, na saúde, tudo, é verdade. Na saúde, na cultura, nós temos do melhor que há. Porque é que teremos que ser tão negativos e tão de alguma forma escuros no sentido de pensar, não, o outro é sempre melhor que eu? Não é assim, desculpa, mas não é assim. E não achas que o problema vem de cima? E não achas que o problema vem de cima? Eu acho que... Não, eu acho que é cultural. Eu acho que o problema é cultural versus o mal está intrínseco. E depois mais à cultural frente. porque, olha, dou-te o exemplo. As notícias nunca, quase não são de coisas boas, é sempre coisas más. Nunca vês uma notícia de história de sucesso. É incrível. Vou dar um exemplo. O João Sousa ganha uma competição de ténis que é uma coisa que nunca ninguém fez em Portugal. Se você dizer que ele passa quase em flash, lá em baixo, letras. Porquê? O importante é dizer sempre um negativo. E é verdade, as nossas notícias são coisas negativas. Tu nunca vês uma notícia que seja uma coisa positiva. É verdade, é completamente de acordo. É cultural. As pessoas que veem futebol preferem que haja um penalti por marcar para criticar do que ver um jogo como deve de ser. Ou seja, isto é verdade. Cultura. E tem muito a ver como tu vês como as pessoas veem os ídolos. E dou-vos um exemplo. Nós não temos que gostar de toda a gente, como é óbvio, não é essa a questão. Claro. Mas Portugal já criou pessoas, já desenvolveu pessoas que trouxeram levaram o nome de Portugal bem longe. Levaram o nome de Portugal bastante longe. Foi o caso vamos falar do nosso desporto, podemos falar de outras áreas do nosso país, como a cultura, como o José Saramago, ou como a ciência, de facto, com alguns cientistas que já levaram o nosso nome a outro lado, ou como na parte da cultura, como Joaquim de Almeida a própria Amália Rodrigues, pela música. Exatamente, e a Amália, e pronto, temos uma série de exemplos. Mas... Eu em off já te digo uma coisa que é maior verdade, para não estar a dizer em direto. Sim, mas como nós olhamos, como tu olhas neste momento, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, e é uma figura incontornável do nosso país, e irá ser durante muito tempo. Que eu lhe dou todo o valor e sou fã. Exatamente, pronto. E eu dentro da minha própria família, às vezes tenho que andar lá a lutar de uma forma bastante agressiva, porque como não é uma família do futebol, à exceção da mulher e filha, que são muito próximas, estão dentro deste ambiente desde sempre, há 20 e muitos anos, mas a família em si não é uma família muito ligada ao futebol e não consegue perceber a dificuldade que foi um miúdo com 11 anos ou 10 anos deixar a família e lutar por um objetivo que lhe fazia chorar todos os dias. Se bem que eles agora entendem o facto da minha ida para fora
mudou a mentalidade deles. Mas, durante anos, nós vamos olhar para o Cristiano e só vamos olhar a parte negativa, que é, ele é um miúdo arrogante, ou é um não sei o quê, porque tem dinheiro. Não, vocês não sabem. Nós não sabemos. Ele é um dos maiores. Ronaldo, desculpa, eu não consigo. E depois o mais cruel, falando do tema Ronaldo, só para a gente depois seguir, o mais cruel é tentarem comparar ele que é melhor ou pior. Eu acho que ele e o Messi são muito bons. Simplesmente há quem goste mais de um ou do outro. Eu, ainda bem que ele é português e é a nossa bandeira. Eu adoro o Ronaldo. É isso mesmo. Eu claramente, para sempre. Quando tu chegas a um patamar daqueles, não existem comparações. Não tens que estar a comparar, porque são patamares inacessíveis. Mas há que diz que não gosta de um, que só gosta do outro. Mas pronto, é por aí. Pronto. Vamos aqui à nossa realidade. Exatamente. Eu aqui tenho algumas guerras com quem trabalha comigo, porque eles também são todos malucos pelo Messi. E porque também o meu diretor técnico é cubano, é louco pelo Messi. Mas nós aqui chegamos a andar nas guerras. Porque pronto, eu também alimento um bocadinho, porque é também para dar ali um bocadinho de sal e pimenta à conversa, para ser mais giro, mas eu não sou, como é óbvio, são dois deuses do futebol e que estão num patamar que não requerem comparações sequer. Cada um tem o seu Mas caminho. olha, falando aqui e agora perguntando, como é que um Cláudio Garcia, uma pessoa está em Portugal e vai parar às Ilhas, Caima? Como é que foi isso? Foi premeditado ou houve algum conjunto de fatores? Bom, primeiro, eu antes de chegar às Ilhas Caimão, eu trabalhei na Índia durante Sim, por isso tinhas dito que estiveste na Índia, na escola do Boca Juniors, e peço desculpa porque tinhas passado... Não há problema nenhum. Vem a questão do estrangeiro, até certo ponto, acho que faz parte do universo e do sonho de cada treinador. Gostar de ir para o estrangeiro, se calhar fará parte também do vosso sonho. Exatamente. Eu aconselho, e aqui eu, sinceramente, aconselho a terem uma experiência no estrangeiro para vos abrir, não só enquanto treinador, mais enquanto pessoa. Eu vou explicar em seguida. Diz, Tiago. Eu comecei da China e vim para Portugal, fiz ao contrário. O meu objetivo era ir para o estrangeiro outra vez. Ok, pronto, mas acho que claramente traz algumas experiências, se não bastantes, que te mudaram como pessoa ou como treinador. E eu vou falar um bocadinho sobre isso. Então, eu, entretanto, tenho a possibilidade de ir para a Índia, perceber como é que era o país, pronto, e trabalhar num contexto de um clube mundialmente conhecido, né, que é o Boca Juniors, e que foi a grande, digamos que a grande alavanca para eu ir poder trabalhar para o estrangeiro. Agora, antes de chegar às Ilhas Caimão, o projeto na Índia foi bom, mas foi muito complicado, porque é um país lindo, mas como turista. Agora, para trabalhar aquilo é complicado para mim, enquanto português. Porquê? Eu sou muito complicado com a comida. Eu vou-vos dar rapidamente a história e passamos já para as Ilhas Caimão. Enquanto pessoa, na Índia, foi das melhores coisas que me aconteceu, porque eu cresci como pessoa, como ser humano, de uma forma exponencial, uma coisa louca. E a comida para mim tem uma importância tremenda. E eu na Índia, bolas, aquilo era picante com tudo e mais alguma coisa. E então, a influência que o fator sociocultural teve, implicou a minha vinda mais cedo para Portugal. Teve ali um impacto no meu regresso. Porque eu não estava bem, não me sentia cómodo e então resolvi regressar. Vou-te dar só um conselho. Nunca vais para Sichuan, na China, porque é a zona do mundo com a comida mais picante e era onde eu estava, e tudo é picante, desde o pequeno almoço, jantar, lanche, tudo. É incrível. Eu não sei como é que eles conseguem, mas bom, enfim, eles lá vão andando e vão conseguindo. Foi um projeto muito interessante na Índia. Eu gostei bastante, principalmente da questão de ser humano. Eles veem-te claramente como um Deus. Eu vou-vos dar um exemplo que é uma coisa surreal. Eu saio daí, portanto, eu estava como diretor da academia, estava como treinador de algumas equipas, mas essencialmente como diretor da academia e como imagem de um treinador europeu a trabalhar com um clube sul-americano, mas num contexto da Índia, onde o futebol
está a crescer e o futebol na Índia tem um potencial enorme, enorme mesmo. Bom, eu entretanto tenho que ir fazer umas conferências no interior da Índia sobre o contexto do futebol e essas coisas todas assim. E então dou por mim, quando saio do avião, dou por mim uma multidão no aeroporto, mas uma coisa incrível. E eu estava convencido, estava convencido que era algum ator de Bollywood, porque aquilo é uma loucura. Quando um ator de Bollywood vai a algum sítio, vocês não têm ideia, para tudo. O trânsito para, olha, é uma coisa incrível. Não era tanto assim, mas tinha ali algumas pessoas por perto, algumas pessoas, e quando saio, tens ali uma plateia à tua espera, que só te querem tocar. Tu acreditas que só te querem tocar e dizer-te um olá ou qualquer coisa assim do género, e tu sentes-te no mundo, uma pessoa extremamente humilde, mas esta gente deve estar... Pensa que eu sou quem? O Mourinho, ou o que for. Mas pronto. Mas o carinho que as pessoas te demonstram, a apreciação, é tal que tu esqueces a obrigação de estares ali como estás obrigado. Tu estás ali com gosto, com prazer, sentes-te cheio, entendes, por dentro, em termos de emoção. Exatamente. Olha, então eles apresentam-me lá com 2 seguranças que andaram comigo no dia o tempo todo, que era uma coisa incrível. Eu disse, mas eu não preciso, não, é melhor, porque as pessoas são um bocado, às vezes são um bocadinho, entram em excesso e tudo mais. E numa dessas, nós saímos dali, entretanto, saímos assim, com os seguranças ali, e eu vou dar uma conferência e numa escola onde nós estávamos numa sala, e quando eu saio da sala para ver, não estava muita gente. E de um momento para o outro, passado acho que 10 minutos, estavam 5.000 pessoas nesse anfiteatro, que é uma coisa... Olha, eu nunca tinha falado para 5.000 pessoas, já tinha falado para algumas, mas para 5.000 bolas. Mas, entretanto, tu vais a essa escola e tu vais à zona do campo, neste caso, sintético, e que estás a fazer digamos que uma sessão de exibição, uma parte de treino, e os miúdos começam a encher o campo, eles saem das salas, os professores começam a vir à janela, saem da sala e começam-te a fazer, é uma multidão que te começa a apertar contra portanto, o campo era fechado, contra dos lados, e tu sentes-te ali de tal maneira apertado que os seguranças tiveram que se meter ali à frente, e os miúdos, a sério, foi das coisas que meteu-me ali algum medo, um medo positivo, porque o excesso é tal, só para te tocarem, só para te fazerem, não sei, olha, é incrível. Como ser humano, foi dos momentos que eu mais cresci, foi na Índia. Entretanto, eu chego em junho e arranco em setembro. Eu tive uma conversa com o meu empresário, o Nikola Jokic, ele é sérvio, já está há muitos anos em Portugal, mas que temos uma relação de amizade, não há necessidade de qualquer tipo de contrato, nós temos uma amizade grande e que agora estou a ser agenciado pela US Soccer Agent, uma empresa dos Estados Unidos, e nós tivemos uma conversa e que o ideal era continuar no estrangeiro. Eu não sabia muito bem onde, mas o ideal era continuar no estrangeiro. Havia algumas possibilidades em Portugal, mas não eram possibilidades que financeiramente, primeiro, interessantes, porque eu tinha uma família atrás, com todas essas responsabilidades, e que em termos desportivos também não eram projetos interessantes. Então, eu antes já tinha enviado alguns currículos para algumas academias e para todo lado, e mais algum, e uma dessas oportunidades surge porque o diretor de uma academia aqui liga-me, eu estava numa festa de anos, até de um familiar, e liga-me, eu o barulho enorme, não conseguia ouvir nada. E então ele ligou-me a tentar saber qual era a disponibilidade de eu ir para as Ilhas Caimão num projeto de treinar um clube e liderar uma academia em termos de treino, uma academia privada. E eu disse, pode ser um projeto interessante, e o sítio em si também era muito apelativo, como é óbvio, como vocês imaginam, o sítio em si. A primeira coisa assim que eu terminei essa conversa, a primeira coisa que eu fiz foi na internet ver o mapa. que era isto. Então te aparece, bem, ok.
Mas ele também me tinha dito que iria conversar com outras pessoas, porque havia mais interessados e mais candidatos, e ele iria. E isto, acho que passado 2 dias, ele ligou-me de volta e acertámos as coisas e surgiu esta oportunidade. Muito pelo facto da experiência que eu tive na Índia. Ele depois confidenciou-me que a minha candidatura foi aceita e foi amplamente, neste caso, aceito pelo facto da experiência que eu já trazia da Índia com relações pessoais e interpessoais com várias raças, o que aqui, de alguma forma, também é importante, porque tu lidas com miúdos de raças diferentes, de contextos sociais diferentes, e isso tem para ele, teve um grande peso. Ele confidenciou-me isso depois. A chegada aqui vem então nesse contexto, trabalhar com uma academia, a ISM Excel Sports Management, de um casal que ele principalmente vive, dorme e ele só pensa nisto, no futebol. E essencialmente pensa muito naquilo que é os jovens. Ele teve uma infância complicada, cresceu a pensar de que ele iria fazer algo diferente para os jovens da comunidade dele. E fez, ele criou 2 campos relevados, um campo sintético, criou um clube, dinamizou o clube, criou essa academia para que os miúdos possam, todos os miúdos, os mais dotados, os menos dotados, não importa, todos os miúdos possam pelo menos ter a possibilidade de aprender algo do futebol e também de se integrarem em termos sociais num contexto que lhes permita também desenvolver as suas capacidades. E então eu comecei a trabalhar na academia, um contexto diferente da Índia, porque na Índia havia claramente a ideia de os miúdos poderem chegar a um contexto profissional nas equipas da Índia, e aqui a ideia seria, portanto, desenvolver o jogador individualmente, tanto desportivamente também como social, mas mais numa questão individual. E depois tínhamos o clube que estava associado à academia, em que aí sim os miúdos jogavam no clube e tinham um campeonato, e têm um campeonato, e que, pronto, normalmente o clube vai buscar os melhores, como é óbvio, das academias, como é óbvio, mas o clube que estamos aqui em causa, que é a Academy Sports Club, tinha a vantagem de ter poder de escolha da academia do qual eu fazia parte. Olha, perguntando sobre as Ilhas Caimão, como é que está aí o futebol? Imagina, é se calhar equiparado a uma divisão distrital portuguesa ou é muito mais amador? Como é que está aí o desenvolvimento? Porque sabemos que as Ilhas Caimão têm cerca de 60, 70 mil habitantes, uma região com pouca gente, não é? Uma região pequena. Sim. Bom, desculpem, às vezes ainda me saem aqui alguns termos em inglês e não levem a mal, que às vezes estou a falar com a família e já falo só o inglês e isto é esquisito. Eu sei. Bom, a questão do futebol aqui, nós ainda estamos num processo amador, o nosso presidente da federação quer levar a um processo semi-profissional, portanto os passos estão a ser dados para esse semi-profissional e que vai acontecer muito rapidamente, mas o futebol ainda está no patamar amador. Com isto, não quer dizer que os jogadores, e estamos a falar neste caso, podemos falar um bocadinho mais seriamente da parte sénior, e depois podemos falar também da parte da formação. Mas da parte sénior estamos ainda um pouco no patamar de amador, mas isso não significa que não haja qualidade e potencial. É evidente que nós até tivemos, e até fruto da parceria de eu ter estado nessa academia, levámos alguns jogadores a Portugal, e portanto um teve a jogar no União da Madeira e o outro veio para o Nacional da Madeira, em contextos diferentes daqui, e eles próprios puderam perceber a diferença de um ambiente e do outro ambiente, e que essa distância, ainda que é enorme, mas com a mentalidade certa, com os passos certos, com o treino certo aqui no país, podemos reduzir essa distância. Agora, essa é uma situação que ainda vai demorar algum tempo aqui, mas eu acredito claramente que
estamos num patamar amador. O Presidente, como eu disse, vai apostar claramente nessa ida para um semi-profissional, porque nós recebemos muita gente que quer trabalhar aqui, vindo de países como Honduras, como Jamaica, Trinidade, países que nesta região já têm o futebol de alguma forma mais bem preparado, e então o passo seguinte é semi-profissionalizar o nosso futebol aqui. Eu acho que tem pernas para andar. É evidente que o número de jogadores é mais reduzido, como é óbvio, somos um país mais pequeno, mas isso também não significa que não possamos ter futebol de qualidade, futebol a desenvolver, e estamos a falar só da parte cénica, da parte de formação. As gerações que estão a chegar são gerações mais bem informadas, mais bem educadas, e que o futebol vai claramente desenvolver para um patamar muito acima daquilo que estamos agora. E a nível de condições? Os clubes têm condições, têm vários campos, as relvas são boas, são sintéticos? Como é que é as condições? As condições... não, os campos são todos do governo. Portanto, neste momento os campos são todos do governo. Só um clube, que era onde eu estava, tem o seu próprio campo de treinos e campo sintético. Nós temos um estádio municipal, um estádio nacional, que é a relva natural, um estádio belíssimo. E depois temos mais 4 ou 5 estádios sintéticos, em que os jogos são disputados, o campeonato é disputado nesses vários campos. Portanto, a equipa não é como nós em Portugal, em que cada equipa tem o seu próprio estádio e tem o seu próprio campo. Não, aqui acontece um pouco em Malta, também já estive a viver em Malta e eles também já vão no mesmo estádio. Tem a ver um bocadinho com isso. Pronto, e as estruturas são divididas pelos vários clubes, mas e serei honesto, é que as estruturas são até bastante razoáveis e boas até. Os estádios são bons, a relva sintética ainda também é interessante. Então põe-te a pergunta de outra maneira. Achas que há estruturas suficientes para se desenvolver o futebol nas Ilhas Caimão ou se está a precisar da abertura de mais infraestruturas? Olha, eu posso-te responder dizendo que nós na Federação vamos construir um estádio novo ao lado, um campo novo ao lado, com o edifício adjacente aos dois. Nós já temos um campo, o nosso centro de excelência já tem um campo, já tem um edifício, mas vamos construir um novo campo e um novo edifício para nós enquanto Federação. Sinceramente, enquanto clube, eu também era privilegiado porque estava no clube onde tinha esses 3 campos que podia treinar, mas enquanto os outros clubes, se calhar, neste momento os clubes conseguem treinar e conseguem trabalhar, mas digo-te que se calhar mais um campo ou 2 poderiam ser mais bem utilizados, no sentido em que as equipas teriam mais espaço para treinar. Porque às vezes acontece que tu tens que dividir o campo com 2 ou 3 equipas e isso às vezes é um bocadinho limitativo para aquilo que é o teu trabalho. E se pudermos diminuir isso, melhor ainda. Se uma equipa puder trabalhar num contexto de espaço maior, é sempre melhor. Estava aqui a ver onde é que fica o estádio, tem aqui um campo ao lado. Olha, e agora estás também no Sub-20, não é? Sub-17, Sub-15, já não há equipa para eu ir para as Ilhas Caimão, não é? Bom, é assim, há sempre equipas, há sempre espaço. O bom conhecimento tem sempre espaço. Quem traz conhecimento tem sempre espaço, principalmente nas minhas equipas técnicas. Se bem que, para ser muito honesto, eu gosto muito de quem trabalha comigo, e eles, o Cláudio, o Diogo, o Helder, são pessoas com quem eu trabalho e que estão em Portugal, que ainda não houve a possibilidade de os trazer para aqui, mas que a ideia passa claramente para os poder trazer e para eles poderem trabalhar comigo. Claro. A gente pergunta como é que surgiu essa oportunidade de trabalhares em todas as formações? As formações. Bom, então é assim, eu termino o trabalho aqui um ano com o clube e com a academia. Eu em dezembro, portanto eu cheguei em setembro de 2018. Em dezembro o Virgil, que é o dono do clube e da academia, perguntou-me se eu estaria interessado em tomar conta da equipa principal do clube, e eu termino o campeonato só com uma derrota e, portanto, ganhamos a taça do presidente, vamos à final da outra taça, da FA Cup, da mãe do país, e estamos na luta pelo campeonato até à última jornada. Perdemos o jogo e ficámos em terceiro.
porque havia 3 equipas na luta, e acho que no fim, digamos que o trabalho em si foi bom, e que, para além de mais, eu ao mesmo tempo que estava com a parte sénior, estava também com a formação. E com a formação, nós fomos aos Estados Unidos, fomos a Portugal, também no Iber Cup, ficámos em 10º lugar em 35 equipas, que é muito, muito, muito bom no nosso escalão, como é óbvio. Espetacular. Porque estamos a falar de Benfica, Guimarães, Porto, Sporting, Real Madrid, Betis. Nem todas as equipas estavam nos mesmos escalões, como é óbvio, mas foi muito bom, muito bom. E formação, nós levámos uma equipa aos Estados Unidos, onde nós tínhamos cerca de 16 mil miúdos a competir, que é uma barbaridade, uma coisa, num espaço com 50 campos de futebol, que é uma coisa louca, americano, e nós ganhámos a competição Gold, que é a competição máxima. Nós ganhámos uma equipa que veio de um país como o nosso, ganhámos equipas do México, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, ganhámos, e tudo isto para dizer que, e não estou aqui de forma alguma a hipervalorizar, não é nada disso, é só para vocês perceberem que tudo isto teve em conta quando o presidente da federação liga e entra em contacto com o dono do clube, a perguntar qual seria a disponibilidade do clube, neste caso, me poder libertar para eu poder começar a trabalhar com a seleção. Eu já estava num regime de voluntário às vezes com a seleção, ajudava em algumas coisas, mas naquele caso foi um pouco por aí. E nós chegámos a um entendimento favorável a toda a gente, foi feita uma transição do clube para eu, onde eu ajudei o clube a fazer a transição para a minha saída. As pessoas do clube, o Virgil e a Shannon foram impecáveis. Eu devo muito a minha ida para a seleção a eles, porque eles possibilitaram tudo que eu possa neste momento estar na seleção, e como é óbvio, agradecer o convite do presidente que foi bastante honroso para mim, e que neste momento ele convidou-me para trabalhar com o Sub-20. Entretanto, nós vamos... Cláudio, em relação à qualificação, estavas a falar do Sub-20, como é que correu, como é que foi esse teu projeto? Esse projeto, bom, para já foi ótimo, é muito bom aquele primeiro jogo onde tu és o selecionador do país, selecionador Sub-20 do país, onde tu estás numa qualificação para um campeonato do mundo, por grupos, é de alguma forma, digamos que é o chegar a um ponto alto da tua carreira, que ainda é recente, como é óbvio, mas que já te dá ali uma percepção daquilo que de facto tu queres. E eu cheguei lá e disse, eu quero isto, portanto, eu vou trabalhar, sacrificar-me e tudo mais, porque eu quero isto é algo que é muito giro. Bom, nós calhámos num grupo com Porto Rico, que era o anfitrião, Bermuda, que é a sétima da região, a sétima equipa na região, e com Barbados, que é 12ª. Salvo erro, acho que o Porto Rico é 10ª. Nós éramos 27º. Dá uma diferença substancial. Depois, umas condições, Porto Rico é fabuloso, umas condições ótimas para nós, enquanto equipa. A equipa que nós levámos, sub-20, a média de idades era 16.2, uma equipa sub-20. Portanto, quando os jogadores terão que ter ali 18, portanto, a nossa era 16, o meu guarda-redes tinha 14 anos. 14 anos. É um miúdo que tem 1,80 m, umas qualidades inatas para a baliza, uma coisa fora do comum, maluco, como é óbvio, os guarda-redes têm que ser um pouquinho malucos, não é? Mas que, infelizmente, para nós, a questão da idade, emocionalmente, é complicado, não é muito fácil. E também necessitamos aqui, é uma das coisas que nós estamos aqui a falar e que sabemos, claro, de antemão, que um treinador de guarda-redes aqui é fundamental, principalmente nestes casos da formação, e estamos a tratar desse aspecto. Nós temos alguém local que faz o trabalho, mas que depois precisa de alguma continuidade, percebes? É um trabalho que precisa de uma continuidade, precisa de conhecimento, precisa de ser específico, e então o nosso presidente quer alguém que seja mais forte nesse aspecto. O nosso presidente foi
chama-se Alfredo Whittaker, foi alguém muito, muito importante aqui na região. Ele foi um guarda-redes muito internacional pela Costa Rica e alguém muito, muito importante. Ele quer, estamos a tentar encontrar alguém que terá que ser aqui, que terá que ser daqui, mas que consiga fazer esse tipo de trabalho. E então, como eu vos dizia, uma equipa com 16,2 de idade, média de idade, uma equipa jovem, muito emocionalmente, que ainda que estejam, e verdade seja dita, eles estavam de alguma forma até preparados. Gostei bastante da forma como eles lidaram com tudo, mas que durante o jogo tem momentos em que não são capazes de lidar, porque ainda são jovens, ainda são muito pouco inexperientes e, além de mais, a exposição internacional que os nossos miúdos, os nossos jogadores têm, ainda está muito aquém dos outros países, percebes? Portanto, Porto Rico tinha jogadores que estavam a jogar em Espanha, Barbados tinha todos os jogadores que estavam em Inglaterra, Bermuda, e em aspas, portanto, é muito diferente. Acontece que nós fizemos um trabalho, começámos em junho até fevereiro, a competição foi em fevereiro. Não é suficiente, é um trabalho que não é suficiente, porque havia muita falta de formação, de base para estes jogadores para chegarem a um patamar em que nós queremos chegar e competir. Nós íamos com a ideia de competir e de ganhar o grupo. Eu fui claramente com essa ideia, porque é assim que eu cresci, é assim que eu sou, mas sabia de antemão que tinha equipas complicadas. Trabalhámos a questão tática, trabalhámos tudo aquilo que possa ser importante numa competição dessas, é eliminar, e 7 dias, 3 jogos, mas o primeiro jogo nós jogamos contra Porto Rico, nós estávamos num 4-4-2, só assim são mais técnicos, estávamos num 4-4-2, é o sistema que eu normalmente jogo um bocadinho mais, ou é a base para o meu modelo de jogo, para eu, com quem eu trabalho mais, com a qual eu trabalho mais, desculpa, e a equipa adversária mais rotinada com estas coisas, mas estava a ter muitos problemas porque nós taticamente nós fizemos um trabalho tático muito, muito, muito bom e nós taticamente estávamos bastante bem no jogo. E eles fazem o primeiro golo, aliás, eles estavam com dificuldades, nós estávamos a criar até alguns lances de perigo, mas que por uma razão ou por outra não éramos capazes de finalizar. E eles fazem-nos um golo à meia hora, que é uma situação caricata, que é digna do isto ao vídeo, que é uma bola metida na profundidade, o nosso central não tem ninguém por perto, está a deixar sair a bola ali na linha da grande área, juntamente na linha da grande área com a linha final, e a bola está para sair, mas ele lembra-se de começar a chamar o guarda-redes, para o guarda-redes vir recolher a bola. Só que o miúdo ficou ali naquela, mas porque é que eu hei de recolher a bola se ele está sozinho? Ele a pensar, como é óbvio, se ele está sozinho pode virar e podemos iniciar o ataque, podemos fazer a primeira, construída pela primeira fase de construção e termos a bola. E o ponta de lança de Porto Rico está, sei lá, a uns 10 ou 15 metros. Só que ele começa ali indeciso, o nosso central indeciso. O que é que o avançado do Porto começa a perceber-se, não é? Começa a morder e começa lentamente a pressionar o central. O central começa a olhar para o nosso guarda-redes, o nosso guarda-redes então, indeciso, está para sair do lance, o nosso central, em vez de proteger o lado interior, protege o lado exterior, porque o avançado enganou, o avançado rouba-lhe a bola, não está ninguém na baliza e faz um 0. Uma coisa tão simples de resolver, mas criou ali um problema tão grande à equipa, que depois, emocionalmente, teve ali um momento que andou ali um bocado complicado, não conseguiu reagir. Nós, entretanto, vamos para o intervalo 1-0, perder 1-0, e pronto, falámos um bocadinho de confiança, os miúdos estavam bem, o campeonato em si foi bastante positivo para nós, essencialmente em termos de jogo, exposição, não em termos de resultados, porque eu acredito plenamente que se nós fizéssemos o mesmo torneio passado uma semana, 2 semanas ou 3 semanas, os resultados iam ser diferentes, porque os miúdos já estavam preparados para aquilo, mas é o que é, não há nada a fazer. Nós fazemos o empate, falhamos um penalti, para fazermos o 2-1, eles fazem o 2-1, a gente faz o 2-2, e depois na parte final os meus miúdos estavam muito desgastados e não conseguimos, digamos, de uma forma corresponder, e eles fizeram o 3-2 e o 4-2. Mas já nos últimos 3 ou 4 minutos de desconto, portanto, nós andámos ali muito próximos, percebe? Exato.
No segundo jogo nós jogámos contra a Bermuda, que era só a 7ª, acho que as Ilhas Caimão nunca tinham ganho a nenhuma equipa de Bermuda. Nós ganhámos 2-1, demos claramente os miúdos estavam melhores, fiz ali algumas alterações também para motivar o resto do grupo e perceberem que estávamos todos ao mesmo nível e a equipa estava até bastante bem a esse nível. Ganhámos 2-1, fizemos um excelente jogo e vamos para o terceiro jogo com o Barbados com a possibilidade de disputar o apuramento. A passagem para a fase final. Exatamente. Pronto, acontece que nós entramos muito bem no jogo, a gente tem logo ali 2 chances para finalizar, só que estas questões... Bom, aos 12 minutos de jogo o árbitro expulsa-me um jogador. Num lance em que o nosso avançado, ele é uma mota, uma coisa incrível, um monstro como jogador. Taticamente... Nessa região são muito bons a nível de fibra rápida. Sim, mas taticamente com pouco conhecimento do jogo, percebem? E isso é daquelas coisas que nós estamos a dar e claramente os miúdos estão num patamar já bastante interessante. A absorver bastante. Sim. Essencialmente estas gerações mais jovens estarão muito mais bem preparadas. E então, ele vai no lance, vai disputar com o guarda-redes e ele chega lá, ele é forte, ele não conseguiu travar, mas ele até se desvia e bate com o guarda-redes. O árbitro vai disparado e expulsa-me o jogador. Nós, dos 12 minutos até aos 90 e tal, com -1. É muito complicado. É muito difícil. Principalmente contra uma equipa que é o Barbados, que é uma equipa com historial na região e tudo mais. Exatamente. Só que nós, aos poucos, nós alinhamos a equipa, organizámos aquilo, os jogadores foram soberbos. E nós, com -1, criámos mais situações, não fechámos as linhas, como é óbvio, né? Baixámos um bocadinho, mas nós tínhamos dois monstros na frente e um deles, enquanto ele teve força, ele rebentava com eles lá na frente. Só que depois faltava um pouquinho daquele conhecimento, porque temos muito jogador ainda, principalmente nesta seleção de São Vito, tínhamos ali 2 ou 3 jogadores que lhes faltava um bocadinho de conhecimento tático do jogo e também aquela perspicácia para poderes... Aquela manha, não é? Sabes, exatamente, aquela manha, obrigado, que nós não temos. Aqui os miúdos são muito puros. E então não têm isso. E o que é que acontece? Que nós não conseguimos finalizar ali, e eles ganharam 3-0 nos últimos 8 minutos, eles fazem 3 gols nos últimos 8 minutos. E a minha equipa estava completamente estafada. Nós fizemos nada. Mas depois de tudo, o presidente veio-me dar os parabéns por todo o trabalho que foi feito, ainda que, longe das expectativas que tínhamos criado, a direção, o comitê executivo, os treinadores das outras equipas e o presidente da Federação de Porto Rico veio-me dar os parabéns pela forma, porque eles já conheciam as Ilhas Caimão a jogar, como é óbvio, não é? Na parte masculina. E o que nós mostrámos ali foi algo diferente, entendes? E eu sei claramente e creio claramente que nós, no futuro, iremos ter, se as coisas continuarem como estão neste momento, vamos ter uma preponderância maior e vamos chegar a estes eventos muito mais bem preparados. Cláudio, faço uma última pergunta. Acompanhaste as Ilhas Caimão na Liga das Nações, certo? Fizeram uma boa campanha. Eu era adjunto, sim. Exato. Ou seja, metade da equipa experiente, metade de jovens, ali um misto. E como é que viste essa evolução e esse bom desempenho? Porque eles empataram com 12 pontos com os Barbados, certo? Nós em 6 jogos ganhamos 4. Exato. Então, todo o mérito vai claramente para o Ben, que é o treinador principal da seleção, o qual eu e o Ben nós temos uma relação de amizade muito próxima, porque nós viemos para a ilha, eu cheguei numa terça e ele chegou numa quinta, para o mesmo clube, mas ele veio tratar da parte da formação e eu estava numa outra parte da academia e com a parte sénior. Então nós temos uma relação muito forte de amizade, ele é inglês puro, e eu sou português puro, portanto, nós temos ali guerras do inglês e do português em termos de desporto, como é óbvio. E então, ele assumiu a seleção principal e digamos que este sucesso, ainda que seja muito cru, ainda muito recente, deve-se bastante a ele. E depois é óbvio que eu faço parte da equipa técnica dele na seleção principal e o trabalho era muito feito entre mim e ele, portanto, tudo, os treinos, a forma de jogar, a ideia que ele tinha, eu depois operacionalizava a questão no treino, juntamente com ele, mas temos uma relação muito próxima. E acontece que nós também tivemos, e a verdade é esta, temos que ser honestos, também tivemos alguma sorte, porque
a nossa equipa é sempre vista como underdog, como se diz aqui. Equipa que ninguém liga muito, e depois nós fomos capazes de dar uma surpresa, muito fruto daquilo que é o sacrifício de nós enquanto treinadores, dele, do Ben e no meu caso, e outros que fizeram campanha, mas também muitos dos jogadores. Exatamente. Nós chegámos a ter uma viagem em que chegámos a um país 1 hora antes do jogo, quer dizer, quase nem se aqueceu, e ganhámos 2-0. Percebes? E depois coisas de amador. É complicado, mas depois chegámos. É engraçado que depois nós fomos a outro país com todas as condições, com tempo, num hotel, e perdemos 3-0. Pois isto é tão variável. Exato, né? Isto é tão variável, e é o que eu digo, é isso mesmo, Igor, tu falaste agora, Ricardo. Isto não há uma ciência absoluta, isto não há hipótese. Isto tem muito a ver com a emoção, com o jogador, com estas coisas. E ao fim e ao cabo, nós vamos. E para vos dar o conhecimento, não sei se vocês conhecem, o treinador do Barbados é o Latapi, que jogou na Académica, que jogou no Porto. Sim. Não sabia que era do Barbados, mas sei que é... Não, o Latapi é do Trinidad e Tobago. Ele é Trinidad, mas está a treinar... Sim. Eu nem sei nacionalidade. Ele é de outra nacionalidade. E pronto, nós tivemos algum tempo... Enquanto eu estava no União de Coimbra a jogar, e ele estava na Académica, e nós jogávamos muitas vezes juntos, porque o treinador da Académica era o Vítor Manuel e o treinador do União era o José Vítor. E o José Vítor tinha sido treinador adjunto do Vítor Manuel no Braga, no Belenenses, todas essas equipas fizeram-se pronto. Então lidámos ali algumas vezes e conversámos um pouquinho. E nós chegámos a Barbados com a possibilidade de irmos disputar um lugar para a Gold Cup. A verdade é esta. Exatamente. Só que, como é óbvio, Barbados tem 4 ou 5 jogadores a jogar em Inglaterra, em equipas profissionais, quer dizer, pronto. E nós conseguimos, de alguma forma, ir adiando o jogo. Estávamos ali 0-0. O empate, creio que servia para nós, porque nós tínhamos ganho em casa. O empate servia para nós, sim. Mas eles creio que foi nos últimos 20 minutos, 18 minutos, forçaram um bocadinho mais e a nossa equipa não foi capaz de reagir, primeiro emocionalmente, à adversidade. Depois não teve digamos, o conhecimento, a razão, o pensamento mais adequado a cada momento de jogo. Não fomos capazes de o ter, fruto também porque os jogadores nunca tinham sido expostos até esta situação. Eles tinham sido sempre, perdia-se 5-0 com a Jamaica e pronto, não havia muito isto. E nós criámos um momento em que nós estávamos ali de facto para poder ganhar o grupo, entende? E não implica as dificuldades que tivemos antes, ou a sorte que tivemos, não interessa, conseguimos lá chegar. O Ben preparou toda a equipa para podermos lá chegar. E agora é evidente que com isso vai trazer outra coisa, que é as pessoas agora aqui pensam que lá por isto ter acontecido, que agora já nós chegamos a qualquer lado e já conseguimos fazer coisas que não conseguimos. E esta é a grande dificuldade. Fruto da ilha. São expectativas. Exatamente. Porquê? Porque uma ilha é pequena, o mundo deles é ilha, não sendo muito expostos ao exterior, pensam como aqui nós temos os melhores jogadores, 1 ou 2 são os melhores jogadores daqui, penso que esses melhores jogadores conseguem ter o mesmo nível de performance quando jogam. É impossível, não dá. Isso não dá. Mas foi um momento muito bom, uma equipa jovem, ainda assim jovem, temos ali 4 ou 5 elementos já com alguma 27, 28, 29, que não é muito, mas pronto, que poderá ter. Mas agora ainda estamos a receber esta fornada deste sub-20, não todos, alguns, que vai de facto trazer ali sangue novo a esta equipa. Eu creio que com algum tempo, com um bom trabalho, com trabalho de qualidade, não é só trabalhar, é trabalho de qualidade. Exatamente. Vamos conseguir chegar a pelo menos a crescer mais qualquer coisa. É o objetivo de toda a gente, é as expectativas de toda a gente, mais por aí. O Ben também tem ali algumas expectativas enquanto treinador, gostava de voltar a ter o mesmo protagonismo, mas eu também já disse, olha, isto às vezes não é assim. Portanto, vamos nos preparar nós para aquilo que poderá ir vir. E eu digo sempre também na brincadeira, que há um lema da CIA, que é preparem-se para o pior e esperamos o melhor.
Exatamente. E é um bocado que eu digo isso, vamos nos preparar para o pior que possa acontecer e esperar que o melhor possa passar. Entendes? Então é um bocado por aí. Perguntava ao Cláudio aqui em jeito de, ainda aqui, antes de passarmos para o nosso quiz, que é a parte que a gente vai tentar sacar um jantar ao nosso convidado ou um almoço. Exatamente. Perguntava-te a nível de perspectivas, veste, já falámos que poderias voltar a Portugal, mas a curto prazo veste ainda por fora, ou tens algum campeonato que gostasses realmente um dia de experimentar, sentir que é ali que se calhar podes adequar mais o teu trabalho? Bom, uma perspectiva de curto prazo, médio prazo, não devo regressar a Portugal. Creio que neste contexto como estou agora, será um pouco complicado, porque o projeto que me foi apresentado é um projeto muito, muito interessante, muito bem fundamentado, em que as pessoas confiam em ti, neste caso confiam em mim, exatamente. Para o desenvolvimento, e a não ser que surja um convite. É evidente que eu gostava de treinar a primeira divisão em Portugal, ou até na segunda liga, e quando eu digo na primeira divisão não tem que ser como principal, atenção, eu gostava também de poder estar numa equipa técnica, mas que me possa dar algo. Eu não vou para uma equipa técnica onde eu sei de antemão, por conhecimento prévio, de que não me vai trazer nada, entenda? Claro. Agora, ou acrescenta ou não acrescenta. Exatamente. E eu também posso acrescentar algo, né? Como é evidente, mas mais numa vertente de receber. E aqui, e é uma conversa que eu vou ter agora nos próximos tempos com o meu presidente, com o meu secretário-geral, que é, de facto, é um projeto a longo prazo, que implica bastante tempo, e se for esse o caso, possivelmente a família virá para cá e não passará para Portugal, a não ser, como é óbvio, como repito, como eu agora também estou com uma agência dos Estados Unidos, em que é um mercado bastante apetecível. MLS. Este tem um campeonato agora também começaram, que eles consideram que é a primeira divisão, portanto existe a MLS e depois é a NPL, acho que é assim. Não sei, não existe, exato. Acho que é assim, pronto, e que poderá ser de alguma forma bastante apetecível, e que eu creio que possa trazer alguma coisa, principalmente na questão técnica. Relativamente à questão do campeonato, eu gostava claramente de treinar em Itália, porque é um dos campeonatos onde a tática, onde o processo do conhecimento do jogo, na minha opinião, está muito lá em cima, como é óbvio. Eu gosto dos campeonatos latinos, como é óbvio. Portugal, Espanha e Itália são das coisas mais tenho seguido. E também, fruto também de alguma observação que tenho andado a fazer nos últimos 2, 3 anos, o campeonato alemão veio trazer muito conhecimento, fruto daquilo que o governo alemão investiu na formação dos seus treinadores e tudo mais, e veio trazer também, o futebol alemão já não é aquele futebol tão frio, tão germânico, já é um futebol muito mais latino, porque os treinadores já têm outro tipo de conhecimento do jogo e então já há uma vertente tática muito mais interessante. Mas eu gostava de treinar em Itália, claramente pelo aspecto tático, gostava de treinar em Espanha pela questão emocional, pronto, como é o país onde eu nasci e tudo mais, mas Portugal é Portugal. Fica a nota, essa parte, a última, mas não menos importante que as outras, fica a nota, porque o nosso Portugal, quer a gente queira, quer não, é Portugal. É qualquer coisa. Olha, Cláudio, passando aqui à última parte da rúbrica, tem sido bastante agradável. É a parte que a gente vai tentar sacar o jantar quando cá vieste de férias, senão a gente tem a dificuldade de ir às Ilhas Cayman para o Tiago levantar aí uma parte da conta que ele lá tem e ele paga. Claro. Olha, Tiago, dou-te a primazia. Ok. Esta ele vai saber, que é fácil. Quem fez os gols da vitória por 3-2 contra os Barbados? Por nós? Sim. Ok. Isto já foi há algum tempo. Deixa eu ver se eu me lembro. Michael Martin. Exato. Jonah. E falta-me o primeiro. Jorel. Exatamente. 1-0.
Um zero. Atenção, eu não estudei muito porque vocês falaram nisso e eu assim, estava com a mania que sou esperto, né? E agora não sei. Mas pronto, vamos lá ver. Outra que vais saber também. Quantos golos marcou as Ilhas Cayman na Liga das Nações? Ora bem, deixa-me ver. Sabes que depois eu não fui a todos, porque estava com os sub-20, mas deixa-me aqui tentar. É aí que a gente quer ganhar. Às vezes a malta que sob pressão conta mal. É isso. Então deixa-me ver. Ora bem, portanto, 3. Perdemos em cá. 5. Ora bem, 3 Barbados. US Virgin Islands 2. 1 em casa. Foi 5. Foi 7. 7. 3-2, 2-0 e 2 vitórias por 1-0. Foi a vitória fora. Bolas. Estava nos 5, falta uma vitória fora que ganhámos em... Olha, foi naquele jogo que chegámos à 1 da tarde. Que chegámos 1 hora antes do jogo. Olha, bolas. Exatamente. Pronto, disse, a pressão, mete a malta a contar mal. Olha, mas eu não fui nesse jogo. Atenção, há aí 2 ou 3 que eu não fui. Mas pronto, 1 e 1. Ok. Bora, Tiago. Olha, qual a maior vitória do Oliveira do Hospital na segunda vez? Vou-te dar 4 opções. 4-0, 6-0, 7-0 ou 9-0? Bom, mas na história toda do Oliveira, não é? Exato, foi na época de 91-92 contra a União de Santarém. Ei, 91-92, ok. Bolas, se o meu diretor desportivo de Oliveira, o Pedro, estivesse disponível, perguntava-lhe já, eu já sabia de certeza. Deixa-me ver. Foi contra a União de Santarém? Exato. Isto não dá para usar os 50-50. Não dá para usar o 50-50, não. Eu acho que foi 7-0. Aí, bem, na Muge. Esse? Coisa linda. Sei que é. Bem, em que época esteve a União de Coimbra na primeira divisão? Olha, é engraçado que o treinador que teve com eles na primeira divisão, não sei se foi o argentino, se foi o Mr. Mário Moraes, não sei se vocês têm essa informação aí, também está aí, aparece aí ou não, que foi o meu treinador depois passado um tempo. Eu acho que foi muito próximo do ano em que eu nasci, 77, 78, ou 78, 79, eu acho que foi por aí. Agora, não tenho a certeza, mas vamos colocar 78, 79. 72, 73. Aí, foi antes, então. Ora, bolas. Uns 4 De propósito, só para dar emoção para a última. Exatamente. Olha, Cláudio, no União Futebol Clube treinaste um jogador que foi recentemente internacional por São Tomé e Príncipe, o Jess Tati. Sim. Onde é que ele joga atualmente? Onde é que... Ora bem, olha que ainda há pouco tempo nós conversámos e esse também anda sempre a mudar de clube. Deixa-me lá ver. Ele teve em Turis. Bolas, eu não sei se ele está lá na região de Coimbra, se não. Está na região. Essa ajuda. Na região está. Está na região, bolas. Deixa-me lá ver. Ali na zona, onde é que ele poderá estar? Estou aqui a tentar ver se consigo perceber. De Pampilhosense. Aí, bem, na Muge. Acertei? Pampilhosa. Pampilhosa da Serra. Pampilhosa da Serra. Poxa, essa foi mesmo. Mas sabes porquê? Eu estava aqui a pensar, porque ele muda, pronto, não muda muito, mas muda algumas vezes. Mas eu tenho ideia, a última vez, ou das últimas vezes que conversámos, ele falou da questão da Serra e estar lá. Aquilo é muito longe, pá, de Coimbra. São 2 horas. É Distrito de Aveiro. É ali perto, mas Distrito de Aveiro. Estás a ver? Pronto. E eu... Bem, grande pinta. Temos que ir às Ilhas Cayman pagar o jantar. Mesmo assim foi... Cláudio,
Cláudio, eu agradeço que a gente pague o jantar cá em Portugal. Acho que não temos verba para nos deslocarmos Olha, adorava ir aí, mas só se for como uma seleção qualquer um dia jogar. Pronto, então tá. Vocês a vir, casa conseguem ter aqui, porque isso não é problema. E o jantar, como é óbvio, vamos aí. Podemos ficar ali a meio, talvez Leiria, pode ser metade cada um. Exato. E a gente faz o favor de ir a Coimbra. Faremos toda a questão de nos encontrarmos contigo e vamos a Coimbra, até porque também temos que ir fazer aqui uma turnê quase para pagar os jantares todos, mas fazemos questão de ir pagar todos. E vamos a Coimbra certamente ter contigo ou combinamos em algum sítio que seja completamente coerente para todos e estamos cá para o convite. E para falar mais um pouco de bola e de futebol e daquilo que nos une, que é o futebol. Olha, da minha parte, agradeço muito a tua presença na nossa rúbrica, vieste dar aqui um brilho especial com muita genuinidade e, olha, agradeço muito sucesso, muita sorte para o teu futuro e que consigas alcançar tudo o que tu quiseres e aquilo que pretendes. Passa aqui a bola ao Tiago para o último desafio da nossa rúbrica e, olha, um espetáculo, foi espetacular estar contigo aqui. Queria-te agradecer. Eu sou daquelas pessoas que perco às vezes tempo a ver os resumos das qualificações das Caraíbas, assim dessas, lá está, das competições que às vezes a malta não acompanha e achei interessante, não sabia que estavas aí a treinar e quando te vi no LinkedIn, estavas aí a treinar, agradeço teres aceito o convite. Acho que é interessante, acho que são projetos interessantes porque lá está, se calhar podes dar um toque pessoal e seres muito responsável pelo desenvolvimento do futebol, acho bastante interessante esse tipo de projetos. E olha, muito obrigado por teres vindo. Antes de deixar ir embora, vou-te lançar o desafio. Qual é o teu colega que queres desafiar para vir aqui às nossas chazadas de bola? Bom, olha, agora que falas em chazada, é só para terminar e para agradecer o vosso convite, que é de facto foi um gosto enorme e é uma honra enorme estar convosco, partilhar estas histórias, porque é aquele momento em que nós recordamos de Portugal e este pouquinho tempo que tivemos, porque para mim foi muito pouco, é sempre pouco, não é? É verdade. Passa a correr, é tão bom. Passa a correr. É muito gratificante e eu de facto agradeço-vos imenso o convite porque é de uma alegria que nós, só quem está longe e neste caso muito longe, consegue perceber. Chazadas da bola é interessante porque o nome chá, vem de chá, né? Vais dar aquele chazinho. Mas até te vou dizer, acho que isto é uma expressão que a gente tem aqui no Sul, que é, já ouvi uma chazada, tipo, já ouvi uma pisada. É isso mesmo. É isso mesmo. E a minha avó dizia claramente essa questão do chá, ela que introduziu o chá da minha vida, eu gosto disso, e ela que dizia sempre, filho, bebe aqui este chazinho que vai-te fazer bem. Então o chazinho, a chazadazinha, levavas sempre. E depois é um chá, o chá das 5 com a bola é muito interessante. Foi isso que pensámos, exatamente. Exatamente. É bastante interessante e até é bom porque vamos falando com pessoas e lá está, são sempre experiências diferentes, estamos sempre a acumular experiência. Nós, estando a aprender, estamos sempre a aprender com toda a gente. Não, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, porque a idade não importa no conhecimento e o conhecimento faz sempre falta, se tenhas 2, 3, sejas 70. Portanto, e por acaso lembrei-me agora desse desafio que vocês me lançaram, da questão do nome, e lembrei-me de um grande amigo que jogámos juntos em Valongo, e que ele neste momento está num patamar muito, muito interessante e é uma pessoa amiga quem eu gosto bastante e que já almoçámos juntos e temos uma relação de amizade e que neste momento está no Porto, é o adjunto do Sérgio Conceição, é o Vítor Bruno, e gostava que ele partilhasse algumas coisas convosco, trouxesse conhecimento, porque ele é alguém que também temos que ter o olho, porque é alguém forte no futebol, sabe, e tem algumas histórias também interessantes das nossas viagens e de conhecimento. Portanto, gostava que ele fosse aí e que no seu pouco tempo disponível
Não sei se ele terá muito tempo ou não, porque eles já estão a treinar, será um pouquinho complicado, mas é uma pessoa que eu prezo bastante. Entrar em contato certamente. E também há a questão... Com todo o prazer. Há a questão de às vezes os clubes autorizarem ou não, depois veremos se for possível, claro, porque há sempre essa vertente. Sim. Mas olha, Cláudio... Mas se não der, a gente encontra outra pessoa, como é óbvio. Tranquilo. Exatamente, tranquilo. Cláudio, foi um prazer enorme. A partir de agora vou acompanhar mais as ilhas Caimão de perto e olha, grande abraço. Grande abraço para vocês, muito obrigado por tudo. Boa sorte. Obrigado, tudo bem. Muito obrigado. Um abraço.